E aí, saudades? Não, mentira. Olá. Faz 5 minutos que a gente tava aqui, né, senhores? Olá a todos, sejam bem-vindos à live 2 de 2 de hoje do Adriano. Inclusive, a gente nem discutiu, mas existe um terceiro evento que talvez seja legal cobrir na segunda, né? Olha aí. O da Capcom? O da Capcom talvez seja legal, vai ser um evento curtinho, talvez tenha alguma coisa mais de Resident Evil 4, se pá, vale a pena a gente dar uma olhada nisso na segunda, né? Olha aí, olha aí. Uma dessa. Né? Mas vamos... De repente... Né, mas vamos por partes. Eu sou o Diego Kerber, no canto esquerdo da tela, em todo vestido chique está. Inclusive, Neri Neto. Inclusive, troquei aqui de... Porque, né, outra live, outra roupa, né? Você não pode repetir a roupa em live. É assim que dizem que é assim que os ricos fazem. Ah. E fechando noite, a nossa pessoal. transmissão, repetindo roupa. Repetindo roupa, infelizmente. Repetindo aqui, o Wiker aqui de Curitiba. Felizmente ninguém repara que eu uso a mesma camiseta em todos os vídeos do Adrena. Eu tenho que levar pra casa lavar ela, inclusive, eu acho. É. Talvez. Senhores, agora é o momento da nossa live de acompanhar a PC Gaming Show, um evento em que a gente nunca sabe. Às vezes é legal, às vezes é meio longo, às vezes é as duas coisas. Mas vamos ver o que vai rolar nesse evento organizado pela PC Gamer e também que costuma aglutinar uma galera de PC. Eu acho uma pena que esse ano a gente não vai ter AMD, diferente de outros anos. Então, em outros anos a gente teve até anúncios relacionados a hardware. A AMD chegou a mostrar alguma coisinha. Dessa vez eles não fizeram nada com a PC Gaming Show. Mas temos algumas publicadoras grandes. Por exemplo, o caso da Sega, da Square Enix. São nomes relevantes da indústria que vão participar. E outros nem tanto. Então, boa sorte para nós. Boa sorte para nós. Vai ser maior do que o da Xbox, será, esse evento? Em duração, eu gostaria que não. Eu gostaria que eles tivessem noção. Eu gostaria que não. Mas às vezes eles se passam. Sabe. É que assim... Eles já fizeram um evento de 2 horas, né? 2 horas e meia. Tem uma PC Game Show clássica de 2015 em que eu e Carlos Estrela cometemos o erro de pedir uma pizza antes de começar a transmissão. Aí começou a transmissão, aí a pizza foi degradando... A temperatura foi abaixo de 0. Tem até hoje uma gif de eu segurando a pizza pra provar que a gente começou... Na altura da live a gente tava dizendo, mano, só termina porque a gente quer comer pizza. E aí o fim a gente mostrou no finzinho da live pra provar pras pessoas que realmente existia uma pizza ficando muito fria. E os caras não paravam o evento. Mas foi um feedback que eles já tiveram, eles já estão cientes. Tanto que foi literalmente notícia. Não sei se chegou a sair na Adrena, mas foi notícia de que a PC Gaming Show reconheceu que ela foi longa demais. E que eles iam cuidar e dar ritmo melhor em anos subsequentes. Eu só espero que eles não tenham esquecido disso. Eles ainda lembram que é importante ter um certo ritmo. É porque, ao mesmo tempo, PC Gaming Show é para onde vão alguns games que não ganham tantos holofotes em outros eventos, né? Então, são alguns desenvolvedores mais desconhecidos, alguns jogos que às vezes não estão com tanto hype quanto o Starfield da vida. E volta e meia a gente acha coisas legais. Eu, particularmente, gosto desses eventos para achar coisa nova. Não é a impressão que eu fiquei do público em geral na nossa live anterior. Toda vez que aparecia um indie, a galera, vários reclamavam. Mas só a galera queremos mainstream. Eu acho legal às vezes ter alguma coisa diferente, sabe? Sempre tem alguma coisa que vai tomar o nosso tempo, né? Como eu mencionei antes. Que vai, sei lá, em algum momento vai tomar muito nosso tempo e vai se destacar. Você pega, tipo, teve o
tem uns jogos aleatórios assim que se destacam muito. Teve o Fall Guys, teve o Among Us. Jogos que a gente não dá nada e que de repente, tipo, viram febre. Sim. E que tem sua qualidade, né? Tem seus pontos fortes por serem esquisitos, por terem um gameplay muito bom. Então, né, Sim. às vezes tem que cuidar que a galera que abraça muito a estética do jogo pra tomar uma decisão sobre ele, às vezes pode ter algumas surpresas. É. Então, galera, estamos no nosso pré-show, inclusive já começou, ó, no evento já tá rolando um timer e uma musiquinha de elevador? Não, tá mais... Nossa, vai demorar meia hora ainda. Até a espera é maior pra esse evento. Não, pô. Sim, eu tô zoando. Mas então, enquanto a gente vai acompanhando, enquanto a gente vai esperando o começo dele, vamos batendo um papo com o pessoal do chat. Tô vendo vários nomes que eu reconheço do evento do Xbox. Então, uma galera que já emendou uma live na outra. Muito obrigado a todo mundo aí. Que pra onde a gente vai, vocês vão atrás. A gente fica muito feliz de ver a fidelidade de vocês enquanto vocês curtem as lives e os conteúdos que a gente faz aqui. O Eudar DHM tirou onda que é o povo noia de AAA. Eu vou aproveitar e vou abrir uma enquete. Vamos ver, vamos medir se o pessoal abre esses eventos querendo ver novidade de games grandes ou quer descobrir jogo novo. Vamos ver como é que tá a proporção. O que vocês procuram nesses eventos? Tem uns comentários engraçados, né? Mas tem umas pessoas que não... Manda aí o que você achou. Não, eu acho que é not safe, mas tem uns som bons aqui. Eu gosto muito do comentário, tá sem áudio. Tem áudio sim. Como ousam. Sim, galera, tá confirmado que hoje vai ser apresentado Steam 2 e PC 2. E WhatsApp GTA, 3. PC 2. GTA 6. Windows 12. Tava vendo aqui olhando aqui na PC Gaming Show do ano passado, quais foram os principais destaques. Os dois principais destaques do evento do ano passado foram Vampire The Masquerade. Sim. Foi um dos principais destaques. Humankind também foi mostrado em Closed Beta. Orcs Must Die 3. Lemmings Gate. O que costuma rolar bastante na PC Game Show são jogos bem focados em PC. Então, por exemplo, é o momento que aparece uns Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, jogos da SEGA. A SEGA tem bastante franquias que são fortes no PC, como a série Total War de estratégia, o Humankind, que também é da SEGA. Inclusive, a SEGA é uma das grandes publishers que estão aí entre os patrocinadores do evento. Então, a partir disso, a gente já pode ter uma ideia do que vem, né? Sim. Não tem muitos rumores aqui também, pelo que eu vi, não se criou tanto hype em cima da PC Gaming Show como se criou do evento da Microsoft. Mas é aquela coisa que você falou, sempre é uma surpresa, né? O que vai vir, sempre tem coisas novas pra gente descobrir. O que eu encontrei aqui foi o anúncio que nós vamos ter aproximadamente, a expectativa aqui é que são mais de 45 títulos vão aparecer. Crysis 4. Pode vir aí. É sério? Não, sim, pior que tá, né? Nós estamos numa sequência de notícias sobre Crysis também. Algumas coisas que pode acontecer, que pode aparecer algo relacionado aí à galera do Arma, que também é outro jogo bem forte, específico de PC. O pessoal do This War of Mine, que eu já tô quase me recuperando da depressão de ter jogado This War of Mine. Eles estão desenvolvendo. Eles vão desenvolver o próximo jogo que vai destruir o meu coração e pisar na minha consciência. Eu não acredito que eu tive que escolher se eu ia bater num casal de velhinho pra roubar a geladeira deles. Muito obrigado, desenvolvedores do The War of Mine. Era bem isso que eu... Quando eu sento no meu computador e busco entretenimento, é bem isso que eu tenho em mente. É isso. É esse tipo de entretenimento. Não, mas é um bom jogo. Esse jogo seria bom em primeira pessoa, vocês sabem, né? Mas tô brincando. É porque eu li um comentário de um cara muito revoltado. Esse cara só joga FPS. Tô brincando, galera. Eu jogo, eu comecei falando que eu jogo Age of Empires, então... Falando em Age of Empires, eu quero ver se vai rolar aquela loucura que... Sabe aqueles rumores improváveis? Tinha aquele rumor improvável do Age of Empires indo pra consoles. Mas eu já duvidei muito. Eu, inclusive, entrevistei os desenvolvedores do Age.
E uma das menções que eles fizeram é que eles não estavam focando em falar nada sobre desenvolver para consoles, mas o que ele podia me antecipar é que não tem como eles fazerem um jogo, tipo, vou fazer Age of Empires no Xbox Series S e Series X e você conecta no teclado e mouse para jogar. Na concepção dele se é para ir para os videogames, você tem que jogar com controle. Tem que jogar com controle. Que eu acho uma pena, na real. Que eu acho uma pena, porque eu acho que não sei se teria mais potencial no Xbox Series S e Series X se eles abraçassem um pouco mais o... Não, você quer jogar no teclado e mouse? Show! Esse vai ser o seu input no videogame, tá ligado? Ai. Neri sem coração. Caralho. Não, mas eu tô junto com eles, tá? Quando você falou que Diablo podia ter visão em primeira pessoa, em terceira pessoa, eu também quase te quiquei, tá ligado? Porque assim, tem uns desaforos que o cara não tem que levar pra casa. Hoje é domingo, dia dos namorados, tá frio. Nós três. Não dá pra levar a sério certas coisas. Né? Ai, gente. É isso aí, né, cara? Eu gosto de imaginar como seriam os jogos de outras formas. Sim. Pô, mas eu fechei o... primeira pessoa. Eu fechei o Crysis 2, cara, o gráficos remaster. Agora eu tô querendo jogar aí mais um Crysis. É divertido pra caramba aquele jogo, cara. Então, dá umas porradas nos alienígenas em primeira pessoa, com os gráficos bons. Eu acho que manda bem mesmo. O Crysis 2 eu gostei pra caramba de jogar. Foi um jogo que realmente eu curti. Eu achei que ele tinha um balanço muito bom entre os momentos em que ele é FPS e os momentos que ele te força a ser mais tático, né? Por causa dos recursos limitados da roupa. É uma Tactical coisa... options. Isso. É verdade. Ele, às vezes você chegava nas fases, ele te dava sugestões de caminhos, né? Ó, você quer porrada ou você quer stealth? O que você quer? Isso é muito bom. E eles têm essa obrigação de tentar fazer alguma coisa graficamente linda e umas explosões e tal. Então, se eles viessem com 4, pô, daria pra... Seria massa, seria um bom jogo. Cara, como temos hardwares pra empurrar gráficos hoje, né? A gente já tá começando a ver umas demonstrações em Unreal 5, tanto nos consoles quanto no PC, que, porra... Animal, cara. Tá na hora de chegar um Crysis pra arregaçar aí as RTX 3090 Ti da vida. Agora é a hora. Né? O comentário que o Matheus Cruz falou da franquia Anno, também é outra que é bastante presente, exclusiva de PC. Vai ser principalmente, acredito, esse foco nessas franquias que você... Paciência 2 confirmada. Paciência Spider 2. Eu sei que eu terminei o evento do Xbox querendo ver um pouquinho mais, fiquei com mais vontade de ver mais sobre Forza, cara. Eu achei que mostraram até algumas coisinhas, mas eu fiquei com vontade de ver mais do game. Forza com o monitor sempre e o volante legal. que tem aí na redação, pô. Isso aí ninguém ia conseguir tirar do Wikerson na hora de testar, né, Sr. Wikerson? Não, esse This War is Mine. A enquete já saiu, foi equilibrado, tá? 55% da galera votou dizendo que prefere achar jogos novos, a prioridade, enquanto que 46% ficou bem dividido, hein? 46% a prioridade deles é ver mais informações dos AAA que a galera já conhece. O Emanuel Alves falou assim, ó, Crysis 4K, Crysis 4 em 4K no Ultra, 15 FPS na RTX 4090. Segundo a bola de cristal. É engraçado. Tem que chegar assim. É engraçado esse conceito de você desenvolver um jogo que quase não dá pra rodar em nada, né? Pra conseguir jogar daqui a 10 anos. Eu tenho que ser em 8K para chegar deixando todo mundo no sufoco já. Ó, eu já aviso vocês que gameplays em 8K eventualmente são viáveis, inclusive fiquem de olho. Em breve deve sair no canal, só não sei quando, porque tá uma bagunça semana que vem. Nós temos o feriado na quinta-feira, tem alguns vídeos que provavelmente vão sair também já na semana que vem, mas é pra gente ter na sequência um gameplay da RTX 3090 Ti. Ontem saiu o nosso vídeo dando upgrade naquela coisinha que pisca bastante aqui atrás de mim, e o próximo vídeo é a gente jogando com ela pra mostrar a performance. E 3090 Ti, assim como umas placas loucas aí que tem DLSS, FSR da vida, ela roda games em 8K eventualmente. Já é uma realidade. A galera lançou uns dinheiros aí, ó. Eu vi aqui. Puxa aí algumas perguntas, você tem elas aí à mão? Tenho a mão aqui. Nós temos o Tem para 97, incrível, inclusive, ali, baita modelo. Tô aqui esquentando café para mais uma live e esperando novos Warhammer. Sim, sou um cheirando da franquia.
Sou um cheirando da franquia, 3 pontos. E passo o contato do Senhor Turbo, que preciso trocar umas velas. As velas do Templo 97. Como é que era o nome dele? O Simas? O Simas. Turbo. O Turbo, O Thiago Ferreira falou: oi, boa tarde pra vocês. Diego, você acha que o Xbox Series S aguenta os jogos dessa geração inteira? Gostaria de pegar um, mas tenho medo de pegar e ter que trocar. Não manjo de hardware. Nossa, se o Xbox Series S começar a não rodar jogos, vai ter trocação de soco na rua. Vai. O Phil Spencer não vai poder mais sair na rua. E olha que ele tá forte, hein? E assim como ele tem implicado bastante, tá monstrão, menino. Ele tá largo, cara. Ele tá, né? Ele tá diferente. A pandemia mudou as pessoas, a pandemia. Ele tá num processo meio Minecraftização, né? Ele tá começando a aparecer uns manequins no Minecraft, né? Porque ele tá bem quadradinho, assim, né? Meio Arnold Schwarzenegger. Olha, não tem como, o Thiago Ferreira, não tem como, no meio da geração, o Xbox Series S parar de rodar os jogos, cara. Isso aí vai ter... Francês já tomba carro e põe fogo na hora. Só de escutar você falando isso, né? Não precisa nem ser verdade. O Series S vai segurar toda a geração. O que vai acontecer, já aconteceu também, por exemplo, quando a gente tinha o Xbox One e o Xbox One X, a gente tem esses diferentes patamares de performance dentro da mesma geração, sai um jogo e ele roda meio feinho no console mais básico, entende? Então o que pode acontecer é lá na reta final da geração, sai um jogo, um lançamento que ele tá meio... Sabe a flauta triste do Jurassic Park? Os gráficos é aquilo. Tudo sem serrilhado. E isso até pode acontecer, mas rodar vai. Está jogável. Eu sempre lembro como é que chegou o Ark no Switch, mano. Parece até brincadeira, mano. Não parece que é de verdade, mano. Vamos ver o que mais a galera vai comentando. Pode falar que ele engordou, que não tem problema, disse o Thiago Gonçalves aqui. Ele tá mais larguinho, né? Ele tá fofinho. Ele tá thick. Tá crescendo. Eu tô curioso para ver o que vai sair. Quero saber o que a Square Enix está fazendo como patrocinadora do evento. O que eles vão trazer. É uma publicadora com bastante games, então vamos ver, pode sair alguma coisinha. Square Enix, de cabeça, assim, eu não consigo pensar muitas franquias deles focadas só no PC. Inclusive, é mais fácil eu lembrar momentos em que eu queria socar eles por trazer o Final Fantasy VII Remake todo errado no PC. É mais fácil eu lembrar momentos que eu me irrito em ver a Square Enix. Mais fácil eles errarem do que acertarem ultimamente. Puta, o port deles do Final Fantasy... Bom, a gente nem recebeu para testar, eu só vi outras publicações testando. E triste, assim. Tava ruimzinho. Coitado, chegou em forma muito má. A SEGA, em compensação, tem bastante jogo para PC. Que eles focam realmente em PC. Então a franquia Total War, o pessoal já falou do Humankind. Tem alguns games interessantes. Vou botar o celular para carregar aqui. E verifique se não tem nenhuma enchente aí. Não, já baixou já. Fico feliz. Fechando o jogo, comentou Final Fantasy VII Remake na Steam. Então, eu não sei, alguém tá jogando Final Fantasy Remake no PC para saber se eles consertaram? Não que eu esteja não que eu esteja otimista sobre isso. Vou ver aqui algumas outras perguntas. O Leandro mandou aqui, ó. Jogar em 8K, sim. Renderizar a captura em 8K para o YouTube, nem PC dos sonhos com 128 GB aguenta. Então, é que aí a gente entrou naquele campo do... Eu usar DLSS em 8K, é eu jogar em 8K ou sou eu jogando em 4K esticando para 8K, sabe? Nós entramos numa zona um pouquinho mais tênue de separação entre essas coisas. A versão Luiz falando aí do Ark is free on PC. O Ark tá de graça? O primeiro Ark? Tá. Eu acho que né? Hoje no Steam tá de graça. Tipo, de graça pra sempre assim, ou é tipo, pegue agora a Não, save? de graça pra sempre. Gostei muito que... Graça pra sempre, já garantiu o meu, inclusive. Mas sem zoeira, cara, eu li sobre o Ark e parece que o Vin Diesel é um cara que participou muito da criação do 2. Sim. Porque ele jogou muito o 1.
E aí até por isso chamaram ele, tá? Tipo, você gosta, então deixa a gente te colocar no jogo e tal. E aí, tipo, agora todo trailer tem Vin Diesel. Todo trailer só tem Vin Diesel, às vezes eu tenho a Mas sensação. Só tem Vin Diesel, ninguém sabe. E o jogo, tipo, não é que vai ter história com Vin Diesel. É só, tipo, Vin Diesel, sabe? Não... Não é o suficiente pra criar o hype. Tipo, não tem um personagem que é o Vin Diesel que vai ter uma história. Isso que provavelmente vai ser tipo, tem todo o background que eles criam ali daquele lugar, que tem aquela mistura de coisas modernas com coisas antigas. Mas, sabe, é isso. É muito doido, cara. Galera do marketing, tipo, Vin Diesel, sim. Sim. Não, mas você não ia querer estar no mesmo universo que Vin Diesel? Eu estou. É o suficiente para segurar o lançamento? Mais próximo, você está longe. Porque, não, realmente, eles cada vez avança mais e se aproxima mais o lançamento e realmente só Vin Diesel é o único argumento que eles têm pro treco. Como mencionaram aqui, o Company of Heroes. Esse jogo foi um game que eu testei, inclusive numa das... a SEGA deu acesso, a SEGA Brasil deu acesso a uma demonstração, eu joguei. Gostei, tá? Eu gostei, principalmente quando eu vejo as reclamações em relação ao Company of Heroes 2 e onde a SEGA se perdeu. Os próprios desenvolvedores, quando falam sobre o jogo, eles entendem que tem uma frustração. E é aquela frustração clássica, né? Desenvolvedora também querendo puxar muito dinheiro, né? O jogo é confuso até de se comprar ele, porque ele tem uns pacotinhos perdidos. E aí, pra você ter todos os conteúdos, você tem que ver o que você precisava comprar, o que você não comprou, daí você vai acessar, daí não dá pra acessar. A experiência foi frustrante do Company of Heroes 2. E estão tentando reerguer legal a franquia com a chegada do 3. O que eu joguei, eu gostei, mas é claro que não tinha começado a descer as facadas da microtransação nos meus testes. Muita piada do Ark 2 é o jogo da família. Eu não vejo Velozes e Furiosos, daí eu não entendo muito essas piadas, na real. Cara, mas realmente o Hellblade, ele, pelo que eu me lembro, era pra ele ter saído ano passado, não era? Não estava sendo anunciado para... e aí agora, tipo, na da Microsoft nem teve nada sobre o jogo. Isso é verdade. Tá ficando estranho. Deixa eu ver aqui. Quando é que foi? Porque os jogos estão nessa sequência. É que atravessou a pandemia meio que ligou um gerador aleatório pra tudo, né? A gente não sabe mais quando vem as coisas ou não. Olha, ele foi anunciado na Game Awards de 2019. Deixa eu ver se chegou a ganhar alguma data de lançamento. Não tô achando aqui uma data possível de lançamento. Pode, já foi 3 anos, né, desde o anúncio dele. E em teoria esse era um evento em que a gente assistia, rolou o evento do Xbox, era jogos que a gente ia jogar em uma janela de 12 meses, né? O que meio que é a não notícia, né? A não notícia confirmada, a ausência confirmada de Hellblade nos próximos 12 meses. Deve sair no final do ano que vem o Hellblade, então. O Aurélio quer os racha de dinossauro e colocar uns rodão maneiro. Cara, pior que isso seria legal, sabe? Pra tonar os dinossauros, né? Fala sério, galera. Pra tonar os dinossauros seria massa, cara. Ô, Diego, você já viu como é que é o Ark, cara? Cara, eu já fucei um pouco nele. Eu não joguei muito, inclusive foi um daqueles jogos que pediram pra fazer PC baratinho e eu fui me enrolando, nunca fiz e acabei nunca testando ele, mas eu lembro que ele rodava bem mal, inclusive. Cara, é bem estranho o jogo. Mas tem a comunidade, não sei se são os 10 milhões que sempre pinta ali. Se não tem 10 milhões, não vale a pena. Já não pode aparecer no evento da Microsoft. Não. Mas, cara, eu só sei que ele roda pesadinho, cara. Quanto tempo pra começar aí, galera? 5 minutos. Contagem regressiva de 4 minutos e 51 segundos para começar o evento. Mete as pernas rebaixadas nos bichos. E sim, dá pra tunar os bichos. Não, acho que a essa altura um dos pontos fortes do Ark é a customização, não é? Até dos bichos, das montarias, sei lá. Eu não sou muito do jogo dos dinossaurinhos. Mas igual, neste momento eu estou adquirindo ele pra mim, peraí. Que é tão bom isso no PC, né? Você vai esperando o desconto até ele ir a 0 e às vezes ele vai a 0. E aí quando vai a 0 você desiste, fala, não quero jogar. O Jackson Fernandes perguntou, cadê o tal do Beyond Good and Evil 2? Minha pergunta é, cadê o Ubisoft, na real? A Ubisoft sumiu esse mês, ela
convenientemente desapareceu. Não vamos fazer evento, não vamos participar do evento de ninguém, e é isso. Pô, os caras deram um chá de sumiço de não mostrar nada. No principal mês eles sumiram. A última vez que eles vieram ao mundo foi para falar que, olha galera, estamos lançando o Origins, Assassin's Creed Origins em 60 FPS. É isso, 64. tchau. Foi realmente o último lançamento. Mas, porra, né? É só uma atualização de um jogo que já lançaram, né? Aí 2017, lançaram talvez. aquele jogo dos carinhos de roller, que eu achei mó... sim. Eu testei ele e não gostei, não. Achei muito repetitivo, assim. Então. A ideia é boa, tal, mas depois você joga uma meia horinha, você vê que você está fazendo a mesma coisa e fica um pouco cansativo. O que eu senti dele é o Roller Coaster Champions? Não. Esse. Qual? O da Ubisoft? Esse da Ubisoft, como é que é roller? O que mesmo? É Roller Champions só. Roller Champions, Roller Coaster. Eu meti um outro jogo no meio do caminho. O Tycoon que tem Roller Coaster. A impressão dele é que ele é tipo um Rocket League, só que o gameplay precisa ser legal pra segurar o jogo. Porque o Rocket League, ele se segura só em cima do gameplay de tão divertido que é. Sim, não precisa fazer nada. É muito bom de jogar. E aquele lá não. Ele não é bom de jogar. Eu achei mó estranho. Não gostei, os comandos não respondem. Eu tive muita latência esquisita no teste. Fiquei me teleportando na arena várias vezes. Sim, não tá pronto ainda o jogo. Dá pra ver que é um jogo que, se tiver adoção da galera, com o tempo eles conseguem desenvolver alguma coisa tal, e ir melhorando, mas ele não tá pronto, assim. Você vê que falta coisa no jogo, falta objetivo, falta elemento. Eu senti falta de diversão. Plena e simples e direta diversão. Que é o que faz... É por isso que um jogo bem bobalhão, que nem a gente já falou ali do... Como é que é as salsichinhas que caem mesmo da plataforma? Os Minions que ficam caindo. Esqueci o nome do jogo, do Fall Guys. As salsichinhas com perna lá. Fall Guys, ele é extremamente estúpido. Mas ele é muito bom, porque o gameplay é muito bom. É muito engraçado, cara. Muito divertido. Isso pega também no Rocket League, mas, cara, esse Roller Champions... Aí eu sinto às vezes que parece que a Ubisoft gasta energia com jogos que não são legais. Sabe? Sei lá. E outra coisa que o pessoal vem pegando muito no pé é a sensação de pasteurizado que a Ubisoft tem, de jogo muito formas já prontas, assim, eles raramente pegam ela com tem algo um novo. modelinho que ela tem um modelinho que você pega aquele Phoenix lá, né? Aquele Phoenix. Qual? Aquele último que saiu, que é uma cópia do... Cópia não! Inspirado em cima da plataforma do Assassin's Creed, né? Como é que é? Phoenix Immortals, acho que é. Não, pera. Esse, eu vou te dizer, Então, primeiro, você tá confundindo o nome dele, porque o nome dele é bem merda. Immortals Phoenix Rising. É um nome comprido demais, com palavras Phoenix demais. Rising, isso. Eu defendo ele, eu vou aqui, até fiz análise pra Adriana. Eu defendo ele porque ele copia o Zelda, ele copiou a galera, tá? O gameplay dele é muito parecido com o Zelda, é muito parecido com outros jogos bem feito. Tipo, se você joga, ele é bom. Ele é um bom jogo, diferente do Roller Champions. Ele funciona, mas ele é um modelo, né? Pra quem gosta de Ubisoft, ele é um modelo. Ele é um modelinho. E funciona. Qualquer Assassin's Creed. Funciona. É que o Roller Champions pra mim nem isso, tá ligado? Ele é genérico, aí você joga e ele é chato. Agora, já baixou o som da live, Diego? Baixei um pouquinho. E inclusive, eu defendo aqui o Immortals Phoenix Rise, tá? Ele é um game que passou meio batido pra galera, até porque ele foi lançado junto com Assassin's Creed. Por que você fez isso, Ubisoft? E ele é bom. Lançou no mesmo mês, né, que o Valhalla. Partiu, senhores! Vamos lá. Hoje é o dia do lançamento do PC 2. Ou do WhatsApp 2. Deixa eu ver se tem legendas, mas acho que não. Pera. Fica estranho, né? Tem alguma outra aba aberta aí. Deixa eu verificar rapidinho aqui. Tem. Por isso tá uma bosta. Aí.
quite literally explosively. Yeah. There was a robot who tried to destroy the human race, electrocuted me. I think I died. Definitely died. Eu esqueci de pedir. A coisa mais importante desse evento. Ser menos sobre esse cara. Just minus the overbearing anime crises. Yeah, well, actually, what happened to DevBot? Anyway, wasn't he supposed to come back for this show for, like, Revenge of the DevBot? Ah. Well, he's dead. Oh. We melted him down to try to make our own graphics cards since they're still hard to find, and I would say he's in a better place, but I played Cyberpunk 2077 and he's not. Ooh, that's pretty dark for the start of the show. Or nostalgic. But none of that matters because the show actually took place in a parallel reality. Alright, so you're telling me there's actually a multiverse? According to the writers who told me this 5 minutes before we went live, I am saying there's a multiverse. All right. We're now apparently on Earth 3, which is not to be confused with E3, because this show is still happening. Oh, and we are so thrilled to be back as a part of this weekend full of celebrations of gaming by putting the spotlight on something near and dear to our hearts. And so, without any further ado, it's time for my favorite part. Não tem legenda, galera. Desculpa, Sleep Dragon. Nós vamos tentar traduzir algumas coisinhas, mas não vai rolar. The world was subjugated by chaos. Endless droves of horrors trespassed into the world. And so came the solstice. O Cloud quer a espada de volta, ele me disse. Something's coming. Nossa, podia ser Linkin Park de trilha sonora. Nossa! Ia casar bem pra caramba, na real. Doideira. Ó. Show us what you've got! Falou, tem o Rick and Morty lá do Show Me What You Got. We have a whole new world to forge. Gostei, jogo de adolescente puto. É isso aí. Eu terminei Devil May Cry e tô sem nada pra jogar. É isso aí, essa é a escolha. You're here with me. I always will be. As long as we are together, we're not going down. Evanescence. A sonzeira tá da hora. They wanted yet another monster. They shall have one. Eita. You must resist it. Bring me to life. Solstice. Gostei. Um trocadilho com solstício, com alma e com justiça, sei lá, tudo isso junto, talvez. Setembro, tá perto. Aí não teve aquela palhaçada de tudo daqui a um ano só. Aí tá livre. Pode aparecer jogo para daqui a 5 anos. Você tem que se preparar tanto tempo assim? Sei lá, né? Aí, ó. Pediram jogos fofinhos indies. De porrada? Não, mas aí tá. Aí tem um. Se você pediu ou não, tá aí, ó. Retomando da live anterior. Você que gosta de jogo. Ó, jogo. Jogo, videogame. Rotwood. Não sabe quando vai sair. Eles não sabem quando lança. Eu gostei muito, gente, de anunciar. Isso ficou legal. Acesso antecipado. Mais perfeito que isso é só se fosse um desenvolvedor brasileiro. Esse é perfeito pro Neri. Qual? Esse novo aí, porque não é em primeira pessoa. E você viu que a câmera muda de posição, né? Aham. Uau! Olha, imagina esse jogo Oh, você é de turno? Oh, eu achei... Ei, como fã de XCOM, eu tô curtindo isso, tá? Realmente, é legal. Sim. Nossa, você consegue prever 4 jogadas, é isso? Dá pra voltar. É tipo um misto de XCOM e Forza. Você errou a curva, você rebobina. Ó, esse eu jogaria, esse eu achei legal. Ah, ele tem
reforçar ambiente, tá? Ah, Rainbow Sixzinho aí do Diego já. Exato, é um Rainbow Six com aparentemente storytelling também no meio. Portal ali? Cara, achei respeitável a quantidade de mecânicas que estão sendo apresentadas. Sim. Nossa. E os caras estão tentando parar a guerra. World War V. Eles estão tentando parar a Quinta Guerra Mundial. E aparentemente tem algo a ver com magos. Tactical Wizards, eu quero! Esse cara, genial, genial. Esse tem que ter live. Não, genial, imagina, cara. o cara passa uma carreata ali. You just saw Tactical Breach Wizards, a turn-based Tactical Wizards. Eles me venceram com a palavra Tactical Wizards. Gostei. My strategy personally is very simple. O mago com aquele ponto, né? Bravo 1, Bravo 1, Fireball. Você é mago e utiliza uma arma, sabe? Cadaver, dead body. Next, we have a solution to the age-old problem of not having time to read and play video games. Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. Star Wars? Nem sei o que tá rolando aí. Não. Quando os apresentadores falam, para de ouvir, eles acham isso muito chato. You, what have you done? Real braba. Where are you taking me? You came here yourself, so what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes. So Avacadabra, calibre 762. Ai, eu não vou superar aqueles maguinhos, tá? What are you doing here? You're not gonna like this part. The Invincible. Bonito? É verdade. Bonito. First gameplay. The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. Eu tô achando da hora. I located the mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead. I admire your composure. Wait, someone's here. Astrogator, they're dead. So you found someone. Fortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. I didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question. É que a gente tava falando antes, se Starfield consegue essa vibe aí nas missões, eu também acho legal, sabe? Cara, tá essa vibe lembrando... exploratória de vazio, assim. Tá lembrando Firewatch. Sim, uma vibe... sim, já ia mencionar, Firewatch no espaço, isso aí. É, você tá trabalhando e tem alguém, tipo, tem um mistério e alguém te auxiliando a solucionar a parada. What do we have here? Isso prende de um jeito. Uh-huh. They made their way through with a beam of antimatter. How subtle. Did you locate this passage? I'm looking at it now. They pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long.
Yes. My head feels like it's bursting from pressure. Can you continue? Yes. I'm better now. Actually, there's nothing here that I haven't seen before. There are a lot of metal bushes that were near our camp. The lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So they came to pick the fruits. Natura Araújo dizendo que a narração tá lembrando dele subnáutica. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container, but never left that place. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles using the same path. Tipo, por exemplo, eu já quero descobrir por que o robô tá The nesse robot's gone. Ah, vai ver o robô nessa roteiro aí. You must have broken his loop. But I didn't. Que roubou o Must have livro, done não. something. Never mind. Follow it. Nossa, mas tem que rodar 5 FPS, né? Na PC Gaming Show? Né? Como ousa esse trailer não tá a 60 frames? Missing up. Pô, cara. Pô. No! Antimat! Come on, Yasna. Run. Hide. Eita! Hadouken! Yasna, are you alive? Yes, it's fucked up the robot. What's it doing now? Nossa, Take tá. care of our people, Novi. Que impressão minha ou o jogo deixa você dizer suas últimas palavras antes de morrer? Olha aí, Bethesda. É assim, entendeu? Story Hall. Aí, ó, ficou legal. Gostei. At the nearest Mostrou bem gameplay, mostrou a vibe do jogo. Eu Chivalry curti, isn't mas eu dead. gosto de jogo imersivo If you assim. think I emphasize those words weirdly, you're right. Cara, And mesma it'll all vibe make do sense Firewatch. momentarily when you see Muito these bom. next 4 games, especially when you hear from our friends at Por que ele tá Tripwire usando Interactive. dois fones Roll that beautiful de footage. ouvido? Esse cara, ele é muito estrelinha. É, ele é. Nossa senhora. Nah, Vamos lá, you segue. don't have what it takes. Não senti invencibilidade, disse alguém no chat. Try again. Pois é. Because the dungeon Revê o título aí, realmente. unless you're way tougher than you look. We got the guns, the turrets, the upgrades. But what you really need is guts and skills. Grab your posse and say your prayers. É, eu ia dizer que eu curto esse gênero. Be the first to play. Esse aí já me conquistou. Neri já vai reclamar da posição da câmera, mas... Ah, Eu claro. gosto de jogo assim. To give your feedback. Enter the Gungeon da vida, assim? Top view. Ah, eu acho da hora uns Enter the Gungeon. Um desses que é tipo muita coisa na tela e eu fuzilando os botões pra tentar matar. Especialmente esses É que é que colam. É que atirando é uma máquina. Esse aí que não acaba mesmo? Esse eu passo. Pega. Por que todos os jogos Aí, estão ó. rodando mal, cara? Esse é o manager. Esse é o manager, Fórmula 1 manager. Não, o manager... Manager talvez seja um pouco demais. Welcome to F1 Manager 2022, the ultimate F1 simulation, putting you in the position of team principal at one of the 10 current F1 teams, battling it out for a chance to be the next world champion. Cara, tem amigo que Choose só your gosta desse team tipo and de jogo. drive every decision that leads to you making your mark on the grid, and hopefully the Manager podium. só futebol é legal. Winning o resto championships depends é on boa. your ability to make the right E qual que é o calls ruim que on dá? Tem and problema de off the muita track. microtransação? Como é que é During esse races, gênero? your mastermind É strategy. muito Plan detalhezinho, tire cara, que stints for acaba each ficando driver chato. and make Pelo changes menos on the fly pra when mim, necessary. Eu não gosto de Issue mergulhar driver tanto callouts, assim nessa such as parte da instructing them to mecânica do attack or carro, por defend, exemplo. manage their tyre Gosto de wear and correr. battery usage, or even to avoid battling a teammate. All while reacting to dynamic events like race incidents and fluctuating weather and track conditions.
Between race weekends, you'll control every detail of your team from your state-of-the-art É uma vibe headquarters. time consuming também. Hire best-in-class staff to work across your aerodynamics and Passa, engineering tipo, teams 2 horas and put them configurando to the carro task pra to correr develop uma your corrida. car and prepare new parts for upcoming Só aí já races. foi 5 horas do teu dia, Optimize your finances É to uma keep coisa the que board evolui happy, rápido. improve and maintain your Demanda facilities, muito and tempo, scout muita talent atenção. from Até F2 o cara and terminar a temporada F3 já to try and lançaram ensure future dois success. novos da They say franquia. knowledge is power, and keeping a close eye on a plethora of realistic data will help give you the edge. From the finer details of how car parts affect overall performance, to a track's expected grip level, to the condition of your wind tunnel, how you analyze the data and choose to spend your resources will make or A gente não tá nem break criticando, a your gente tá progress. dizendo que não combina You'll com a find gente. depth and eu detail in acho uma arguments, even down to real-world team radio messages between Brincadeira, drivers and engineers, and race commentary from David Croft Não, and isso Drew na verdade Chandler. vocês podem embutir pra While transmissão broadcast toda, style galera. Tipo, a presentation gente showcases comenta das coisas que curte e não 2022 curte. striking new Isso não car faz o design, jogo ser ruim. green A gente trackside and não onboard gosta. camera angles. Mas Eu acho pode que ser todo bom. adulto precisa saber Sleek disso, management né? menus and intuitive controls will drive the immersive Tipo, F1 é a fantasy nossa home opinião, as cara. you plan and execute Eu gostei the que perfect parte do chat strategy. disse, não, isso é F1 chato Manager mesmo. 2022. Pre-order the digital version now. Mano, o motivo que Early nós access mais, from August Nós estamos 25th. aqui pra ver jogo e rir, entendeu? É, E às vezes é cara. falando mal, às vezes falando bem, às vezes tirando Mas ó, onda. esse eu vou jogar, só que eu não tenho tempo pra Hey dedicar everyone, minha after vida a um 1 year jogo of desse. Chivalry 2, we've Chivalry, more than doubled the Chivalry, size of the game, and now Chivalry. we're excited to bring even more knights onto the battlefield. Because today, right now, Chivalry 2 is out on Steam with crossplay between all platforms. This is our biggest update to the game yet, and it brings players to an all-new desert theater of war, and best of E a all, música brings meio us Doom, assim, horses no into fundo. Chivalry 2 and mounted Cara, combat. É muito bom. We want to thank our community Cara, for making Chivalry the é game the muito bom. success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. Ó, update pro jogo chegando na expansão. Ele tem aquela pontinha que você também admira, Neri, que é o jogo que se leva a sério, mas não. Sim, cara, é muito bom, mano. Os caras vão lá, fazem toda uma mecânica medieval e aí ficam azucrinando em cima. Cara, é muito bom. Mano. E ele tem outra vibe que é daquele simulador de combate, sabe? Que também é muito massa. Ele coloca muita gente pra batalhar e ver o resultado depois. Chivalry ganhou no momento em que eu decepei um inimigo, peguei a cabeça, joguei em outro e dei headshot com uma cabeça em outra cabeça. Cara, e o cara morreu disso. O dia que o VR estiver bom o suficiente pra você jogar isso, com qualidade, bem zoado. Ah, isso ia ser louco. Pô, muito massa, cara. Ready the ships! Long has Senosia remained safe from my fury. No more. They dare to strike out at us. Their cities will fall. Their people will bleed. Their knowledge will burn. My reign will never end. Lucas Oliveira disse, o pessoal falando que o jogo é ruim foi usado com sucesso para tratamento de insônia. Sabe o que é louco, Hi Lucas? everyone, Isso não é um defeito. Live from Quebec É um City. jogo que você Really joga glad tanto to be e here today for the relaxa. PC Gaming Show. We'll be showing Pra the mim first parece trailer for our bom, game, na real. Deceive Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. Olha the aí. chance of working with Olha o Sr. Turbo, que não vai nos deixar em paz. Only the beginning. Please follow us on social media at É o jogo Deceive Inc. favorito to do learn Sr. more. Simas. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S and X, and PS5. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Infiltrate the frozen coral underwater hotel and retrieve the blueprint of a powerful weapon. As you know, Deceive Inc.'s company policy is to deploy multiple agents to ensure the mission's success. But only one will get the paycheck. Do whatever it takes, agent, and be careful out there. Try your best. Let's see if it's enough. Mais um gráfico cartunesco, né? Sim. Metade dos jogos é gráfico assim. Oh, come on. É que uma We can't época, do this pros fast. indies, o mais fácil era fazer o 8 bits, né? É. Agora, pelo jeito, tá de boa fazer cartunesco, fácil de desenvolvimento. Exatamente. I am victorious. They're really not gonna make it easy for me. Gotcha. Is that it?
Right on target. Outskilled and outgunned. It can't end like this. Target acquired. Moving to rendezvous point. All done. Really? Mission complete! É tipo um jogo de espião misturado com o... Como é que é aquele mod que a gente ficava se transformando? De molde? Não, era um joguinho, que você virava um tijolo e saia correndo pra se esconder dos outros. No de molde tem isso. Let me ask you something. Do you ever have a reoccurring dream that you really wish would come true? I mean, mine personally involves a flight of unicorns and a Valkyrie army on Pegasuses, but yours may be different, but somehow I doubt it. This year, we've partnered with the PC builders at iBuyPower to bring a very different dream to life. My dream PC room. Unfortunately, there's bad news for me. I don't get to keep it. But very good news for one of you. We're going to be giving the entire contents of this room away to a lucky winner watching the show. So let's dive in and see what's up for grabs. The beating heart of any PC gaming dream room is, of course, the próprio rig. Hunt, So valeu let's porque start me there. ajudou a lembrar. As you can see, the mad geniuses at iBuyPower have built an Gary's absolute Mod, doozy. isso que eu tava The procurando, first thing you'll Gary's Mod notice e o próprio is that Hunt. height Y60 case with its wraparound tempered glass panels. Não, This mas thing is built from the eu ouvi ground você up dito to o próprio display Hunt, the mas não ouvi sickest PC tech you você can dizer o Gary's squeeze Mod. into a desktop machine. And let's face it, if you've managed to bag a serious graphics card in these dry times, you owe it to the silicon gods to show it off properly. Okay, the case and lighting looks dope, but for this to be a true dream PC, we need more than just state-of-the-art drip. Luckily, the substance matches the style. So let's check out the guts of our dream PC, and trust me, there's plenty of power crammed in. The big question, though, is what pixel pusher iBuyPower has used, and you won't be disappointed with an overclocked RTX 3090 from Gigabyte, right? This 24GB monster of a GPU packs the cooling to stay chill and the power to smash through any game you throw at it. The graphics card is the rig's MVP, but any superstar needs some dope backup. And the fastest gaming CPU around, the Intel 5.5GHz Core i9 12900KS with 32GB of DDR5 RAM and 2TB of seriously fast SSD storage, both from ADATA, makes up the perfect support team. Whew, that is a whole lot of PC. But Mika, you may greedily wonder, what about the peripherals? Well, animal lovers, we got you covered, because the Height Eclipse wireless headset comes in plush vegan leather trim with a 30-hour battery life and competition-grade 2.4GHz connection. And you noisy typers are going to love the clicky-clacky mechanical keyboard that comes with it. Oh, I'm sorry, what was that? Minecraft. RGB? Well, of course! The keyboard and mouse both light up like Atlantic City on a Saturday night. And yeah, you can turn it off so you can actually get some sleep. You can find out more about this gear feature today over at iBuyPower.com, but I know what you really want. The info on how to win is easily set up. O nome desse jogo é Orçamento Mensal. Thanks, Mika. Yes, folks, it couldn't be easier to enter our Dream PC giveaway. For your chance, just head over to pcgamer.com/dreampc and follow the simple instructions. There, you'll find a complete breakdown of the prize, which, don't worry, also comes with some very swish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, gamers. Fórmula 1, That is mesmo right, just porque head over to acompanho. Mas sim, é um jogo chato. Mas eu sou chato, então. for your chance to win. But é muito detalhezinho, cara. É um nível de detalhe muito, demanda muito tempo. Não acho ruim, mas, cara, você tem que ter realmente bastante tempo pra se dedicar. E é pro cara que quer também mergulhar nesse mundo, né, mano? É um o cara que quer saber mais, quer saber... já vi esse trailer aí, organização. Tinha que começar lá com a Xbox lá, pô. Pô, o cara se veste bem pra caramba pra vir pro evento e ficou repetindo o trailer. Repete o trailer, né? Sacanagem. Já foi mostrado, já foi dado risada, tudo. Dá um skip aí. A raposinha lá e o... É o jogo que ninguém sabe se queria jogar. Não, parece legal. Porém... Pô, e ainda é o mesmo clipe. Podia fazer um clipe com umas imagens diferentes.
Não, os caras não quiseram conversar com o pessoal da Microsoft lá. Aí alguém enxergou God of War nisso, não sei como. Ah, olha aí, ó. Essa parte não tem nada de God of War. Tá, evolui personagem, né? Não é específico de franquia nenhuma, mas parece legal. Jonathan Orlando, esse trailer repetido, aí não, PC Game Show tem que acabar, mano. Não, os caras... Pô, depois de 5 horas de anúncio ali, pago, mostrando PCzinho, gamer e video shot de peça pra gente comprar, quero meu dinheiro de volta. Precisava? Não. Tu tem problema com a aranha, Diego? Tem. Na verdade, elas têm comigo. Escolheram no mesmo planeta que eu. Mas real oficial, assim, tipo, você vê uma aranha, você, tipo... Pergunta sério, porque tem gente que... Eu não fico feliz. Acho que a tua câmera tá um pouco baixa, Wikerson. Você tá perdendo a tampa da cabeça. O que você tá tentando fazer aqui? Para com você, cara. Aí, passando notícia para os redatores aqui. Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, The Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by old gods, and so não, beleza, vai ter um in-depth maiorzinho. Black powder and bombs and flintlock rifles to finally a mina tem tipo um morteiro ali, né? Take the world back. Uma handgun. A Blackstream sapper, one of the elite explosives experts of the coalition forces. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. Viu aí que tá o God of War, Diego? Vai buscar vingança contra os deuses e tem um machado. Olha lá. Tá, beleza, é basicamente o Kratos, isso aí. Deslizadinha ali, derrapadinha. We can't wait to show you more of Flintlock before its release next year. Head over to our socials for more info, and don't forget to wishlist now on Steam and Epic Games Store. Não, o chat também tá falando, é mais no roteiro. É que eu tava procurando God of War na estética, no gameplay. Hear all about it in our exclusive interview. Nossa, esse é o próximo jogo dos caras do This War of Mine? Outriders from Square Enix and People Can Fly. Plus, Outriders na Square? On high school and think, you know, those 4 years would have been better if I was fighting literal demons. You're definitely going to want to study up on our next world exclusive independent game inspired by the Persona series. Choke your health potions now because there is so much more PC gaming show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Scan this QR code and answer the question for a chance to win $500 worth of stuff from Razer, or visit gaming.compassdatacenters.com. As contas não se pagam sozinha, galera. Isso aí. Ready to game the system? Meet man. Tá. You slay. Eu vou deixar quieto aí enquanto eles estão num comercial. Outra vibe. O Vinícius PX perguntou: Super People ainda existe? Pô, eu não sei se tem alguém ainda jogando. Deixa eu até aproveitar e perguntar. Tem alguém jogando Outriders? Eu lembro que eu fui até... Eu fiz uma entrevista com os desenvolvedores. Eles tinham toda uma vibe. A gente quer um pezinho no Diablo, um pezinho não sei o que mais lá. E o jogo flopou com muita força, porque eu não escuto mais falar nada dele, né? Sumiu também. Notícias que a gente recebe, nada. Made us cry in this war of mine, make difficult choices in the face of climate apocalypse in Frostpunk, and battle encroaching corruption and children of Eles estão anunciando os jogos que eles vão anunciar, é isso? Não, eles estão só contextualizando, acho. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take a look. Tá, o jogo do pessoal, os desenvolvedores do This War of Mine e o jogo novo deles. Sim. Aí, ó, anúnciozão, galera. World Premiere, jogo novo. Pô, ficou bem mais ambicioso que This War of Mine, hein? Pois é, cara. Outra pegada, né? Os caras... E um jogo que deu super certo, né? Isso aqui tá mais bonito que Starfield. Tá, o cara tá bem mais... Mas é que isso aí é uma cutscene, não é... tem cara de motor do jogo. Não, cara, isso aí não é.
Tá, como que é o motor do jogo? Aí vira 8 bits, tá ligado? No gameplay. Esse é que nem o trailer do Vin Diesel lá de anúncio. Não é no motor, cara. As músicas bizarras deles me lembram que eles são do leste europeu. O trailer de anúncio de War of Mine tem uma música mó louca, uma polca meio maluca. Eita. É um clone dele ou é irmão gêmeo? Putz, e agora? Eita! Trigêmeos! Eita! Quadrigêmeos! Aquele memezinho do Homem-Aranha apontando fogo. Aí, ó, mexicano aí. Tem meu interesse. Já me cativou por ser doido. Que porra é essa? Tá ligado que o Jeff Bezos disse que a gente vai morar numas colônias assim, né? Caralho, é isso que eu quero. Esse eu quero. Amazon Prime 2058. Esse é o plano que você vai receber. Aí, ó, tá vendo? Vai ser na mesma vibe do This War of Mine. Será? Pode ser só CGI mesmo. Cara, tem uma Dolly ali, né? São clones. Pois é, eu não tinha pego a referência da ovelhinha. Muito legal, muito legal. Tomasz Kasilevich of 11-Bit Studios. Welcome to the PC Gaming Show, and thanks so much for joining us. Thank you so much. Hello. Okay, there is a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we just see? Well, first of all, these guys were not exactly the clones. We saw Jan, our main character, who's traveling with a group of the alters, who are the alternative versions of the same person. And they are going through this distant alien planet in their mobile base, which was the wheel you saw at the end. So what's the player's Então goal? clonaram clones, eram versões alternativas do protagonista. So you are a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those alters, as each one of them have different set of skills and character traits. A mecânica é que você é um survivor, que você precisa fazer clones seus, mas criando variações para criar habilidades novas. Trailer, tonally, this could be a horror, a thriller, a mystery. What should players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned. Like, there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character, but what you find there can also be pretty scary. So there are those beats of psychological horror and drama, but then on top of it we have this quite thick layer of surreality. I mean, how surreal would it be to one day, you know, wake up next to a little different alternative version of your very self? Now, there's a quote that you shared with me earlier, that man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single altar that he is creating. Dois palitos pra esse pessoal aí. Que todos nós, na verdade, estamos sempre nos moldando a cada dia. O que muda é que o Ian vai ser um protagonista que pode ver o resultado de vários caminhos diferentes de se moldar. We are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. O pessoal tá pegando um pack que quer ver a gameplay, eu também gostaria agora de menos papo e mais gameplay, porque agora só tá em loop cenas do trailer de lançamento. A ideia eu comprei já. Systematic design a ambientação tá da hora. In order to put the players in the middle of the experience.
Mas é massa, tipo, o que ele falou sobre explorar o espaço ali, aquele planeta, pra tentar achar o caminho de volta pra casa. Aquele cara ali que apareceu, ele pode ter morrido tentando, uma cópia sua, tentando sobreviver ali no espaço, sabe? Tipo, ele não era uma pessoa, uma alternativa sua adaptada pra ir pra lá. A gente vai ter que criar uma que seja adaptada o suficiente. Created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game we hope that it will make you think even after you stop playing it. This War of Mine was this first huge milestone. It paved the way for all the future titles. And with Frostpunk, it was taken to another level with the strong focus on the emergent narrative. And now with the Altars, we want to follow that path. But we also really want to push the boundaries even further and expand on how we approach meaningful topics inside the design of our games. Thanks so much again to Tomasz and the whole team at 11-Bit Studios for joining us this year. And while I try to find enough Rapidium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling like a massive space station. Thanks, Day9. Honestly, I need to look into getting myself cloned so I can make time to play all of these awesome games we've seen so far. But I'm also, legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat when they steal my life, making me wonder if I was the clone all along. Is it really worth it? Para as piadas do roteiro de vocês, meu Deus, gente. Sai, vocês... Mano, pra mim, esse pessoal do PC Gaming Show é tipo a Xuxa. Eu queria ver os desenhos, daí cortava pra Xuxa, daí ficava Xuxa, sai. Eu não vejo o desenho quando você tá na tela. Aí quando eles estão na tela, eu não tô vendo o jogo. Tinha gente que queria ver a Xuxa ainda, né? Eu era muito novo. Opa! Já vi isso. É o Outriders? Não sei se é, mas eu já vi isso no evento da Sony, se eu não me engano. É, eu acho que eu já vi isso. É um Warhammer. Parece o Warhammer. Se bem que pode ser que seja o Warhammer. É, agora começou a ficar meio lasers. Meio lasers? É. Anúncio sim. TV Globinho muito melhor que a Xuxa, falaram ali. É Outriders. Não, Outriders, é. Já tinha passado esse aí no evento da Sony, sim. Nossa, esse eu lembro. Esse é aquele jogo que onde alguns vão dizer que dá sono, mas é que é meio que a vibe dele é esse ritmo. É. Quem é que vai jogar esse jogo aí? No chat. Só que tem uma 3090. Quem do chat tá interessado em jogar esse game? Sim ou sim? SMI. Isso aí, todo mundo SMI. Oceancraft. Sure. When Tiny Build lets you open your own medieval potion shop, you get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates jogo de aposentado é uma definição engraçada. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Aquelas coisas tipo, esse jogo poderia ser uma animação em Flash. Giant Ball on the loose. 7 milhões de jogadores só. É, não pegou a nota de corte do Xbox. É, não, nota de corte. Caramba. Animal Royale. Hotline? GTA Vice City, galera. Na verdade, parece aquele episódio dos Simpsons que vai pra Vice City. Tudo que aconteceu parece razoável. Sim.
Quem que é, né? Bom? Agora rolou aquele momento trailer de celular versus gameplay, né, galera? Oh! Caraca, velho. É um card game de Final Fantasy Tactics, assim. Pô, a animação 2D tá incrível. Né? Muito massa a trilha sonora. Mas quando passou pro game mesmo, deu uma bruxada, porque começou muito incrível. Mais um mobile game aí, pelo jeito. Before your eyes lies the Celestial Islands, a world of peace above the clouds, protected by 4 great Rabo hotel com violência. Simulador de Bíblia. Sifu Tactics. Sifu Tactics é uma definição engraçada. Simulador de Bíblia. Pô, agora deu vontade de pedir um lanche, mas eu lembrei da tua triste história naquela game. Cuidado com pedir comida nesse momento. É um momento que assim. Me ajuda aí, PC Game. Se bem que, né? Mentira. Não vou comer na live. Ah, mas acho que agora já estamos indo mais pra. A metade acho que já passou. Eles falaram cerca de 40 jogos, né? Já deve ter passado uns 20 aí, fácil. Uhum. O problema é que daqui a pouco vem aquele bate-papo infinito, né? Mas isso até agora eles têm feito bem, ó. Assim, eu tenho achado o ritmo bom. Mesmo, por exemplo, no momento que eles pararam pra quando foram conversar com a galera do... Foram com informações relevantes. Da 11 Bits Studio, não foi tão... Não, tá um ritmo legal. Um ritmo bom de apresentação. Nossa, tá. Expansão pra Killing Floor 2. And now it's time to give you an exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale, Arma 4. Last month, developer Bohemia Interactive kicked things off by releasing Arma Reforger on Steam in early access. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale to help us peer into the future for this project. We've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Reforger a lot and they appreciate the work we've put into it. We also realized they like modding a lot and they review this as a key quality of our games. We were very pleased by the reactions of both our community and mas legal eles mostrando, a gente percebeu que a galera gosta do game e gosta de modificar ele, então uma visão mais like mods. Pô. Construa seu jogo com isso em torno dele. So there's no doubt players who have been longtime fans of the franchise stepping into Arma Reforger, and I'm curious, what were some of the big challenges of rebuilding that specific Arma feel from the ground up in this brand new engine? Well, it's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of fight. So I'm myself very much on the very purist side of things, so no HUD, no save games, no superficial helpers, and this fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So there's always never-ending battle. I think 2 years ago we really struggled to keep it Arma and even internally preserve our own standards, so do it our own way rather than replicating what's maybe normal in other games, because our goal is not to make the same game as all other games. So our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main goals of Reforger is, because it's a little unusual compared to other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Our goals were, of course, to restart the series from technological standpoint,
Explicando um pouquinho que o objetivo do Arma Reforged é restartar a franquia, mas aproveitando evoluções do motor e dos recursos técnicos que eles têm em relação ao que tinham quando lançaram a primeira vez o Reforged. It's important to understand. It may look as a kind of normal game on the surface, but there's a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public. So it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for nearly 5 years now. So we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. We are still at the beginning, but we definitely would like to continue in our exploring this serious theme. Arma, as I see it, has always been a bit more of a anti-war game. It's an entertainment product. That's fair thing to admit. On the other hand, quer dizer, o Arma não é jogo anti-guerra, ele é só produto de entretenimento. Maturity and long time we've spent on it and our ambition to portray. Uns caras anos trabalhando no jogo e aí me cai uma bomba dessas, uma guerra ali do outro lado da rua, deve ser um saco, mano. Perto da hora de lançar. Os caras indo pra reta final de lançamento. This was the whole point of starting the cooperation with the International Committee of the Red Cross, and I believe we have great potential, big responsibility in this era, and a very important chance to contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres came from Arma mods, so I gotta know what's possible in Reforger that wasn't possible in the past. Now with this technology, it's possible to create entirely different things, like entirely different games. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous games. So people can easily digest and construct it in our workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs basically, so this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely a new approach. Again, we are in the beginning and we know that there are problems, there are difficulties, but we are solving them one by one. We are really gathering community feedback and even our own definitely feedback. So we are moving no C++ como linguagem de programação. Um dos motivos que também not that much about FPS, but relativamente fácil de fazer modificações em cima, né? É algo que também foi muito importante pro Arma, essa comunidade que surgiu em torno dele e as variações que construíram em cima. All the technical things. So we are esperar os brasileiros pegarem o jogo para botar o Uno com a escadinha. For giving us the inside scoop on both Arma Reforger and Arma 4. Now, you don't go anywhere because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spared no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh modders, what would PC gaming be without you? While we're here, quick geography question. Which parts of the world O Vinícius PX aqui dizendo que o Arma é um jogo bom demais. Eu não cheguei a jogar Arma. Não joguei também. Cara, eu também não. Eu sei que o primeiro Arma, ele era apresentado, inclusive foi apresentado na E3, como um jogo de simulação do exército norte-americano. Assim, a parada, o foco dos caras era... E hoje a gente sabe que, né... Não vai vir por aí. O Everson Luiz falou o mod que eu quero ver, que é o mod do Carreta Furacão. Esse sim eu quero ver. Um fofão metendo bala.
É, isso vale a pena. And I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company. And it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Nossa, como batom é velho, hein, Diego? Acho que a metade do chat não vai entender. All work together in co-op against AI opponents. Pior que We're nós fez, introducing new entendeu? synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Dune Spice Wars very soon. After 5 years and nearly 3 million units sold, Northgard's story finally continues. In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Long-standing alliances have been broken. Violence and betrayal now plague the continent. Eu me perdi no que nós estamos falando. Eu jurei que ele disse várias vezes Nilfgaard. Forced to depart what they once called home, Ragnarok. our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this winter. Northgard que eu tô ouvindo. Northgard. And for all of our War Tales players out there, Cooperative is finally coming to our open world tactical RPG. You share food, gold, and camp with your friends. But you can split up to cover more grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. The co-op update will allow you to play between 2 to 4 players, and it will be available this summer. Ok. So a few months ago we announced Shiro Unlimited, a new publishing label created by indies for indies, and we are very proud to announce 2 new titles coming from the Shiro Unlimited family. Legal esse conceito de ter uma desenvolvedora aqui, uma publicadora focada em publicar indies. It seemed like our last chance to start again, to escape Earth's devastation. We used our limited resources to lay the foundations of a new life, deep below the waves of this strange new planet. But soon, we realized it was not the dream world we had hoped for. When faced against the darkness of the abyss, we found ourselves helpless. Lost. Isolated. Que bizarro, uma história de reconstruindo a vida humana nos oceanos de outro planeta. Age of Subnautica é um bom apelido para aquele jogo. Aí, ó, não é Game Boy Advance. Não deu nem pra ler o que eles estavam falando. Eu tô bem confuso. É, tá. Tem que dar uma olhada o que os desenvolvedores de jogo não comem. What? Ok. Thank you very much for sticking with us, everyone. We hope you enjoy the rest of the show. Valeu, falou. Eu também espero. Thank you. Rabo Adventures. Rabo Adventures. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals. And you confronted your inner demons in the retro dream horror of Decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from Tiny Build. Pô, foi a mesma coisa que a gente viu ali do outro jogo, reconstruir a sociedade depois de um colapso. Não é algo muito original, né? Tá um pouquinho. As temáticas estão um pouquinho batidas mesmo, né? Warning, hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days.
Welcome to Eden, your new home. I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. O jogo do Pegue o Pombo. I am future. Mas que porra. Cara. Tá, ok. Disponível no Clique Jogos. É um simulador de Rodrigo Hilbert. And bestowed upon us a new generation to share or starve. Our great houses seek to obtain the Emperor's favor, cultivating our lands and subjects to improve and enrich the realm, beginning with ourselves, of course. Dominance can be secured through strength, as well as delicacy. Will you be able to build your legacy of power? Tá, é só as telas de intervalo ou vai ter gameplay? Não, sei lá, eu acho que o gameplay era mesmo aquela parte do mapa. Great House of Caldera. Parece um desses simulador de tocar a sua família na Idade Média. Pra Windows 95. It's true. They do move in herds. That was so much. The thought process is simple. God creates dinosaurs, God destroys dinosaurs, man destroys God, man creates video games to play with. A PC Game Show, o problema da PC Game Show é os momentos que ela tem ela. Se fosse uma sequência de jogos passando uma atrás da outra, eu era mais a favor, eu acho. Kingdom Come Delivery Statics é o nome daquele jogo que a gente viu antes. Não tirando o nome. Cara, ninguém conseguiu fazer um filme bom de dinossauro sem ser Jurassic, dessa linha do Jurassic Park. Não. Pô, incrível isso, cara. PC Gamer. Nossa, agora vem jogo em DOS. Aí sim, galera. Parece que a PC Game Show tá respeitando que a galera não consegue trocar a placa de vídeo. Sim. Pode, a sua placa atual pode durar por muito tempo. Pelo menos mais um ano. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look at mais um jogo que deu erro com a humanidade. Caramba, mano. Cyberpunk, louco é esse. How can you challenge a perfect immortal machine? Tem que lembrar que Cyberpunk, apesar de ser o nome de um jogo, é um gênero que existe bem antes do game Cyberpunk. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. Nossa, meu AI que me odeia, legal. System Shock também tá sem remake, então vamos. Falando nisso, tá na hora de vir um BioShock aí. Né? Bom. You will suffer for your transgressions. Não, mas o Gunshot também pensou System Shock Remake. Esse é um grande clássico que não tem condições de ser jogado porque envelheceu muito, né? Sim, o BioShock veio nessa... Não é à toa então, porque por isso que a gente tá vendo System Shock. Nossa, é tão parecido com System Shock, System Shock.
What an incredible and frankly horrifying trailer. Developed by Night Dive Studio, System Shock is the return of a beloved, acclaimed sci-fi saga. Today, to take us even further inside the world of System Shock, I am thrilled to welcome the one and only É louco que às vezes ele é bem, os gráficos são futuristas, às vezes ele é meio 8 bits, né? Nas telas e nas interfaces. In terms of trying to translate the experience of a game from 1994, 3 decades later to now, what doesn't carry over well? The first thing is the graphics, obviously. We did the best we could. But como é que tá o System Shock pra quem quiser ir para o original? And the other one is the user interface. If you look at when the game opened, the original, a help screen that came up, and it filled the entire screen with text. It's just insane. I don't know how the guys at Night Dive did it. It's amazing. But frankly, as I think back on it, the game actually holds up pretty well. I'm excited to see it come back. Just wondering if you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, eu acho que o pessoal tá fazendo de brincadeira a comparação com a GLaDOS. Obviamente a GLaDOS, o portal veio bem depois do System Shock, como as telas estão deixando a gente entender aqui. But I think the rest of the world is going to get the chance now to experience it, and I think they'll see not just that they're having fun playing System Shock é um jogo meio doentio, tá? Pra quem quer uma vibe BioShock 1. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? E tem meu interesse, tá? Mas acho que esse game eu jogaria. Eu pretendo jogar, inclusive, tá? And let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us, and I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. I can't wait to return to that world. Tem um contexto muito legal, né? Não, ele é um clássico. Ele é um clássico, ele é a inspiração de BioShock, entende? Thank you so much, Warren. Curte BioShock, tá aí o germezinho de onde veio. I personally can't wait for the game to come out, though. E a atmosfera é pesadíssima, como você já deve estar sentindo. Before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Since the first pioneers changed the harshest aspects of our world, every generation has upheld the solemn promise of our forefathers that the rise of Titan would forever be without misery or espaço. We seek nothing from the solar system but a lasting amity of reason and justice. To see a war under any pretext would bring ruin to the great works of mankind. Any victory achieved through that deepest expression of human unreason would be as devastating as defeat. We have but a singular purpose: to establish peace and security for all mankind. The war between Mars and Titan devastated our solar system. Lead the survivors to Demarat, where you will continue Falling Frontiers storyline campaign in orbit of an alien star. Sci-Farts estava escrito ali. Porra, mano. Super People. Galera do Arma, a gente tá preocupado em idolatrar muito a guerra e é só entretenimento. Super People. Yay! Bazooka! All right, gamers, good work. You've made it here to a site of grace, or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag #PCGamingShow. I mean, personally, I can't wait to play The Altars. Ah, good. Now that we're all rested up, feeling good, it's time to enjoy a slice
of that lovely cyberpunk life courtesy of Nivalis and experience the investigative horror of immortality, the latest from the mind of Sam Barlow. Mais um joguinho com estética cyberpunk, é isso? É isso mesmo. Desculpa, uma Premiere, o Premiere. Também não seja aqueles. O jogo já foi anunciado, é só um trailer diferente do jogo. I believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Well, I don't want to spoil things too much. Gente. Does this work as confession? Jogo de zoom in, zoom out. É o Enhance Simulator. Pois é, aquele jogo sobre investigação mentirosa que os caras... Peraí. Aumenta a qualidade. Você pega um pixel muito ruim e aumenta a qualidade. Que? Now it's worth more. Parece que tá viajando no tempo toda vez que olha um objeto, né? Parece que tá reconstruindo alguma coisa, né? Reconstituindo alguma coisa. Nossa. Mano, esse tipo de jogo já é confuso. Aí eles pegam, tipo, deixam mais confuso. Chegou um cara na cena do nada, parecia que tava tipo, num lugar fechado. O que aconteceu com Marisa Marcel? Parece a novela mexicana, né? Daí dá o close. Que isso? Agora o cara tá de roupa. Mortality. Parece que viaja no tempo porque ela é imortal. You should take a break. No. Todo mundo não tinha desistido desse gênero depois daquele Friday Party, sei lá o que, aquele jogo que era um... Putz, esqueci o nome dele. Agora sim, vem Cyberpunk. Nossa, esse tema é um tema muito parecido com o Blade Runner. Time to wake up. We got customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Move some chairs and tables around. We can make this place shine again. If the weather gets bad, we can grow some veg in the greenhouse. Marisa Marcelo em Imortalidade. Só aqui no SBT. É o Silvio Santos comprando coisa do... Make enemies. If customers are rude, just turn Maria on do the Bairro old Simulator. chime Essa games. or water down their drinks. I'm not your conscience. This is a world to explore, to make stories. Your stories. You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis. Nivalis. Nossa, Cyberpunk DLC. Né, ele tem uma vibe... Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At Ironlands, we are big fans of cyberpunk fiction and games. But we have our own ideas of what a cyberpunk world can be. This is a game in which you manage your restaurant, bar or nightclub, take care of your staff, make deals, farm, and experience the stories of the people you meet. Or maybe you just want to take the day off and go fishing at the docks instead. Nivalis primarily uses voxel art for the environments. We spend lots of time creating a unique atmosphere with high levels of detail and dynamic elements. We are excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait Bom, pelo jeito a vibe é bastante imersiva no mundo cyberpunk. Você pode fazer desde tocar o seu barzinho até ir pescar. You can wishlist Nivalis now on Steam and the Epic Game Store. Quase nada e ao mesmo tempo tudo. Mana is the gaming rewards debit card that puts the power back in hands of players. So with every quest you complete and every purchase you make, you're earning for the rewards you actually want. Não, putz. We make it easy for you to set up Depois and de quase 4 horas and start earning real life rewards the next time you play. So why pay any other way? Pay with mana. Pay with power. Mana. Game the system. Get ready to overclock your eyeballs, because this next trailer is coming in hotter than my computer with 3 Chrome tabs open. World Premiere. World Premiere. Tem que chamar o Batman pra ler. Adorei esse símbolo dessa empresa. Necrosoftware.
Ah, o Stranger Things, pô. É o joguinho Stranger Things. Eu também já passou. Você e seus amigos. Isso é um mobile total. Mesma vibe, ó, na escola. Aí um mundo invertido. Brincadeira, tá, galera? Não é o Stranger Things, mas poderia ser. Ó, e tem o combo. Ah, interessante a estética, né? Sim. Lembrou uns momentos Chroma Squad, assim, que você tem que se posicionar com seus... Sim. E a musiquinha, né, trilha sonora. Tem uma vibe bem nostálgica. Agora que agora vendo esse trailer aí, lembrou do novo Tartaruga, né? Que foi anunciado aí. Tá pra sair agora, né? É, não falta muito pro lançamento. Dia 16. Tinha essa vibe. Mas que porra é essa? O cérebro dele caiu e empurrou o olho pra fora. Muito doido. Demon School. Stranger Things, só que não. You just saw Demon School from Welsh developer Isbrid Games, and now it's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room, make sure the salt circle is unbroken, and check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood, because things are about to get certifiably terrifying. Let's look at the H.R. Giger-inspired biopunk horror, Scorn. Nossa, não, Scorn! Ó, todo mundo tá vendo essa live, a gente chama vocês de volta. Vocês... A grisly nightmare of mas pode ser algo diferente. Perception. Greetings. I'm your host, Doug Bradley. Tá parecendo diferente. And I invite you to join me as we explore Nossa, que jogo pesadíssimo, mano. Labyrinth of quem estiver comendo, por favor, saia da sala. Assim, ele tá muito bonito. Ele tem gráficos muito bons pra algo muito feio. Olha, mano, olha que nojo, mano. Até o braço do cara é nojo. Part flesh, part que isso, cara? Não. Industrial civilization. Que isso, cara? Now lying in decay. As construções são feitas todas de ossos. De nojo. Eles pegam nojo e empilham até formar uma parede. É feito de nojo. A arma é feita de nojo também. Scorn has been carefully crafted. Attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by effect. Mano, esse jogo realmente, tipo, olha só. Scorn deve liberar muito no dialogue. So o cara most deve of ficar the estressado depois de jogar esse comes jogo. from the environment. Discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips you with the tools to progress. While there is shooting within the game, meio puzzle, assim. Is not a shooter. Tem tiro, mas não é um jogo de tiro. Every encounter must be carefully considered. A wrong choice could be deadly. Você lembrou o Half-Life, tinha o primeiro lá com a aranhona. I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world. O Yagami disse que tu joga entrando pela saída intestinal de alguém. The team at é verdade. Parece um trecho do South Park, né, que você joga no intestino de não lembro quem. Olha isso, mano. Que isso? October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Um monte de catarro, que isso? Gostoso. Scorn, cara. Pelo menos para imagens diferentes. Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce Kwisatz Haderach,
doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting in Warhammer 40k Space Marine 2. In this brutal third-person shooter, you once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Primaris Space Marine in a galaxy immersed in a never-ending war. Parece To lore take us bem further maneiro, mas eu inside nunca the Grimdark, consegui I am entrar joined by ou saber Tim por onde Willits começar a and Oliver acompanhar o lore Hollis, de the creative Warhammer. director, on Warhammer 40k Space Marine. O Velber falou que Thank you so much no for joining trailer us. anterior todas as fobias Yes, thank you. deles Thanks for having foram us. ativadas. Now, Tim, I want to start with you. You previously worked at id Tripofobia, Software on The Game, Doom. falou Turma de How would you Coelho. say the Space Marine compares to Doom Guy? That is a good question. I bet many people did not know that the original Doom Guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000 Space Marine. So, you know, it's really exciting for me to work on Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, pra quem não and sabe, I o know Doom Guy é that inspirado it's em inspired so many Space Marine, other video marinheiro games throughout the espacial last da franquia 25, 30 do years. Warhammer. Oh, absolutely. And there's so much lore to sift through. And I think this brings us to talk a little bit about the new Space Marine that you're going to get to play, a Primaris Space Marine. Talk to us a little bit about Captain Titus and what makes this class of As Space Marine tem essa vibe aí. So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this of humanity in the grimdark future. He saw the dangers that the universe presented, and he created a super soldier from his own DNA. And each of these different factions, these different chapters, have different genetic traits of the Emperor. But what makes the Primaris different is that a guy named Belisarius Cawl, the Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astartes animation. That's amazing. It's so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a compelling foe? In this particular game, the Tyranids are the main focus, and what makes them compelling is that they are extragalactic locust-like creatures. They've come in from goodness knows where. They spread like Marine e wildfire. fuzileiro They não é devour marinheiro. everything Tem in razão, their path, Ricardo and they leave Siqueira. nothing in their wake. So one of the great things about Falou Tyranids cognato is they zoado na come minha in mente the aqui. thousands. And our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver these epic battles. Now we will have thousands of Tyranids, and you will espero que esse jogo seja adiado. I mean, that is so true. Essa é novidade. Older games couldn't even hope. Esse eu nunca tinha And visto. we're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more. O Marco de melee Padilha focused. disse: What's the imagine combat Scorn like in enviar e eu vou te banir. So the combat in Space Marine 2 Só porque você is disse a isso. mix of in-your-face Isso entrou na minha mente. melee combat Fica longe de mim, along with mano. some Como really você jogar isso aí cool enviar? over-the-top weapons. So you know, we looked at, you know, the original Space Marine game. Não, esse cara não é meu pai, tá? Where Pra it quem tá had a lot of this push perguntando. forward, which has inspired many other video games, but that never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with, you know, these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up enemies in front of you, or you're blowing them away from Caramba, quanta back coisa to nessa back. tela. It's the best of both worlds. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that have been painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of Space Marines that are facing Tyranids or Orcs or whatever. And something that Tim and I said at that moment was, we need to make this. Marinheiros espaciais. I want to look at this. Ok, eu cometi erros. I want to be gunning down Tyranids. Fuzileiros espaciais, pode ser. Seeing that actually happen. Porque todo mundo sabe que Marines são marinheiros. Será que agora a gente pega um iFood, hein? Because if so, then I'm buying the game Olha, immediately. eu acho que se calcular certinho, se pedir agora, pode ser que chegue assim com a live fechando. Quer abrir uma enquete pro chat? O que você pede? Tá na dúvida entre o quê? Só não lembra do Scorn, né? Pizzazinha ou hamburgão, né? Well, perfect. That answers everything.
Thank you so much, Tim and Oliver from pizza? Saber Interactive for joining us. I can't wait. Pizza? Warhammer Hambúrguer? 40K, Space Marine 2 comes to PC, Tem PS5, alguma outra opção? Xbox Series X and S soon. Now Acho que é next, isso aí, né? we have a few more Domingão. surprises for you up the sleeves of our Cachorro-quente é muito- proverbial power armor. Cachorro First, quente é zoado. replicant D6's homage to the golden days. Pronto, Should a I enquete say, tá lá, as 3 the opções que o golden Neri vai eyes ter que of comer, 90s a que console vencer. shooters and an atmospheric Qual é a sci-fi terceira? adventure on the Red Planet. A terceira eu vou votar Não nela. pedir nada? Interactive. Let's take a look. Nossa! Seja lá o que for aquilo que tá no Scorn, é o que você vai ter que pedir. Que isso, é o... tinha um rumor sobre o GoldenEye. O 007 é o GoldenEye, né? O do 64, né? Eu jogaria esse jogo aí. Eu não jogaria, não. Oh, sabe que essa estética de proposta com um bom gameplay, se bobear, podia ser divertido. Não. Eu acho legal, cara. Esse carinha aí com os bonecos parece de Play 1, não curto muito. Se tiver uma história boa, já era. E se for de propósito, e sei lá. Mas é de propósito, esse é o ponto, mas... Não, obrigado. Legal. Você pode desenvolver as suas campanhas, legal. Tinha muito potencial se a comunidade abraçasse essa coisa de fazer fases e criar roteiros, tá ligado? Achei interessante, tá? Achei legal. Deixa eu ver o que eu vou comer. A demo já tá disponível. Cara, ele abraça muito forte o 007 do 64 no nome até. Que engraçado, mano. Ryan, this is Kathy. Can you hear me? É o bootleg, é o 008, não é o 007. Mission Opera has only one objective. A galera que gosta de jogo do espaço deve estar Nossa, guarda uma grana porque você vai ter que comprar uns 20 jogos. Caraca! Tô ligado, a Terra não saco mesmo, galera. Cara, isso que a gente nem saiu daqui ainda, né? Foi na lua, né, pessoal? Mas, mano, bora começar, o negócio em Marte. Nossa, vai ser doideira. What do you expect to find on Mars? Caraca. Jogo de Uber em Marte. Não, Deliver Us. Isso aí. É um Death Stranding em Marte, deve ser. Se bem não vai ter nada pra fazer lá no começo mesmo. Não é a mesma galera do Deliver Us Moon? Hi, my name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth. Espaço é os novos Vikings? Deliver Us Mars is set to Os land Vikings já eram os novos on samurais, né? Olha aí. It's available to pre-order now on PlayStation, certa Xbox, forma, Steam, and the cara, Epic o Games Store. espaço nunca esteve tão em alta, sabe? Te odeio, mano. Stay a while. Isso não foi proposital, é isso. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation puts their mod where their mouth is, and then it's paradox time. Uma hora e meia Not de as evento. in us creating an actual time paradox, we're going to show you the latest from Victoria 3. Plus, you can literally scare your entire a continuação do Deliver Us Moon. Eu achei que o nome é muito parecido pra all não this ser. and more in just a moment. But first, a final pop quiz for all. Então tá, enquanto o cartão da Razer tá ali passando. Caramba, como é que parece tanto esses bot? Sai! Naked HD XYZ. Have sex cheaper. O que você tá vendo aí no seu PC, cara? É o que surge. Esse Game Show. É o que surge aqui. Não, é no chat aí. Ai. Delete o seu Tinder. Delete seu Tinder é a minha parte favorita do nome do bot. Our RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? Frost Giant Studios. Dos criadores de StarCraft 3 e Warcraft. Stargate. 2 years ago, our team assembled with a shared vision to build a brand new real-time strategy game. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time, and now we have a chance to do it again by creating the next evolution of that legacy.
Today, we are so excited to share a first glimpse of Stormgate, an exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. Our story begins hundreds of years in Earth's future, following the near extinction of humanity. This great calamity was caused by the Infernal Host, a playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet as their own. Quase deu ruim, quase a humanidade foi pro saco, porque magia e futuro aconteceu. Campaign missions that you can play solo or cooperatively. New chapters will come out regularly, along with new units, solo ou co-op. And plenty of other surprises. In addition to campaign missions, we're building a world-class competitive experience with grassroots and professional tournaments accessible from directly within the game. There will be different leagues suitable for all levels of experience. In our new 3-player co-op versus AI mode, you'll level up your heroes, collect rewards, and customize your forces to open up new styles of gameplay and long-term variety. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. Confirmado. Starts next year, and you can sign up now to reserve your place in line at playstormgate.com. Tá bem inicial, né? Bem inicial esse jogo. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I've played it for 25 years. Ninguém se importa com você. Play it, and that's why I'm so thrilled today to be talking to Frost Giant Studios. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me here. I want to know about the world. I want to know about the game. Tell us, what is Stormgate? All right, this is our first game as a new studio. And it is classic real-time strategy, but designed to be more social. We build the game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences for players who like different kinds of gameplay. So we've got cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got combination high skill. Todo dia você me dando uma ideia ruim. Que nem o cara do Space Today. Já viu o Sérgio Takani do Space Today? Mas aquilo ali é mago já, né? Aquilo é corte de cabelo de mago. And I'm curious a little bit about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, building bases, building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good and really smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres I can think of where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive in a way that high skill, like pro esports players feel good about playing the game. That's not easy. It does require custom technology. There's no engine that you buy off the shelf that does that for you. So we definitely started knowing Cara, that, então, and eles having pegam algo que eles benefit mostraram of muito our pouco chief architect, James Anhalt, e querem demonstrar interesse falando em cima desse muito pouco, sabe? Não, porra, a gente não viu nada desse jogo, velho. Daí o cara do tipo, mais detalhes sobre esse jogo aí que vocês não mostraram nada. What is it like working in this next generation? O cara falou, tá em alfa o bagulho, não tem o que mostrar, cara. Aí estavam mostrando StarCraft e outros games que ele participou do desenvolvimento no passado. Tá bom. So we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do for us, but even that first live tava 13 graus, agora tá ligou o modo full Curitiba. So the high quality graphics tá 8 graus lá em Curitiba. O pé tá congelando aqui. For new players, making the game feel a little more approachable. Tem que ter aquecedor nessas casas de Curitiba. StarCraft, real-time strategy nunca fique full Curitiba, galera. Astonishingly long history as a competitive game, as an esport. Mas não, tu tá visivelmente cagado de frio. How is your team going to approach that? So a lot of cara, lá tá metade da temperatura que tá aqui em Floripa. Focused on what are things that we can add, especially around the gameplay experience. And one of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up and participate in tournaments directly from the client in a way that gives players, even if you're not like
top grandmaster ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best on your block, or the best at your company, or the best at your school. So we want to facilitate esports all the way from grassroots level up to the pro level directly in the client. É engraçado o pessoal reclamando, PC Game Show é assim mesmo, é uma bosta. É isso aí. Fica assistindo, tá ligado? Mas eu liguei a TV e a programação tá pior. É isso aí. A number of members of the Frost Giant team actually came out of the modding community. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, we started out applying resources to build a custom editor. I think there's a lot of opportunity to make improvements to the editing experience for RTS. We are also working on the infrastructure for people to be able to share their mods with each other. So it's really core to us as a team to enable modding, and we're absolutely working on it. And of course, we have to end with my favorite question of all. When can we play the game, and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at playstormgate.com to be able to register for the beta. We have a lot of active discussion topics. Chegou a ter momentos que pareceu ser gameplay. Subreddit as well, so there's an opportunity to participate. Visão isométrica, pelo que eu vi. Tim, thank you so much for joining us again today. We just got a chance to talk about Stormgate, the upcoming free-to-play RTS from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it. Be sure to check it out at playstormgate.com. Now, Tim, I'm going to do a transition to the next game. Are you ready? This is going to be good. Watch this. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Leysara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words, Tim, yodeling accident. Let's check it out. Ah, esse não era o jogo? Ah, esse... Não, esse é outro. Farm Constructor. Ah, legal. Acho legal essas coisinhas. Não, eu gosto, já joguei alguns desse gênero. Nossa, meio pirambeira essa cidade que vocês estão construindo, né? Caramba! Pois é. Tá fácil. Ah, pronto. Skyrim Mobile 2. Sei lá. Cara, que pirambeira é essa? Pirambeira? Essa expressão Leysara. Comum assim? Não é. Não? Não é. Sabe, pirambeira é uma expressão comum? Eu acho que não. Aqui é. Pirambeira? Pirambeira. Eu sou burro mesmo. Olha que lindo esse vazio. Valheim. As opções são SMI e não. SMI. Menina, de novo. Cara, chega uma hora que... Como que vocês não sabem o que é uma expressão? Nossa, eu esqueci um S, inclusive, na expressão. Expressão comum. Como que vocês não conhecem pirambeira, mano? Ah, alguém não conhece. Quer dizer, alguém não conhece. Ó, viu? A maioria não conhece, Diego. Frozen Flame. Só a gente que é velho. Conhecem SMI ou não? Em latim. Latim tá morrendo, galera. Latim tá morrendo, eu aprendi, é latim. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't sound Meu like Deus do céu, chega! Friends, but instead you'll be raising horses and trying to tame the world, eventually growing tough enough to tackle the citadel that looms over everything. Mostrar esses jogos aí, chega. Or you'll end up in the belly of a monster. O resto manda por e-mail. The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive for right now. And keep an eye out for the early access launch later this year. World Premiere. Indie Premiere. Cara, a maior parte das pessoas não conhece a expressão pirambeira. If you could listen
to the noise of history, then you would hear by the sounds of the Victorian age that the world changed forever. The roar of the engines, the bangs from new factories, and the cries in the streets calling out for revolution. In Victoria 3, we simulate this era, 100 years starting in 1836, and put you in charge of a young society. You will meet the people back then, high and low, over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation and form powerful groups with needs and desires. Listen to their calls and let it influence reform, or turn a deaf ear to protect what is proven and stable. Your politics will decide where you want to go, but your economy, how far you'll come. Taxes, production, trade, and construction. Play these cards right, and you can harness the Industrial Revolution to turn your cities into titans. This is the engine you will need on the global stage. Use pacts, threats, and bluffs to secure your place in the sun. Anything done by war can be achieved with diplomacy. But you can decide when push comes to shove. Here you write the stories, and over time, the history of your world will be carved into the map. What will your society be like? What is the sound that will echo over continents and be heard over the noise of time as you create your grand tomorrow? Victoria. E aí, chat, jogaram 2? That was the gameplay debut of Victoria 3 from Paradox Interactive, a grand strategy game coming later this year. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam, where you'll be able to find every game featured in today's show. Type pcgamer.com/wishlist into your browser to inclusive, espero que em breve a gente possa testar uma 2060 de 12 GB, se eu não me engano tem uma caminha. Neri, quer que me ajuda? O chat é muito engraçado, cara, às vezes. Pronto pro derrota 1, é ótimo. Esse aí é um gráfico bem zoadinho. É, mas eu gostei da personalidade. Já deu pra ver que o Wikerson é um cara de gráficos, hein, Wikerson? Não, tem coisas que eu não tenho mais paciência, não. Pô, passei parte da minha vida jogando nesse nível de gráfico. Já tive a minha cota, já sou mais velho. O futuro chegou, né, cara? Vamos aproveitar que o futuro chegou pra fazer. Pô, você compra uma placa pra jogar isso aí? Não, meu amigo. Vou jogar uma coisa. Exatamente. Porra, gastei aí, tô parcelando até agora. É verdade, O vídeo fica o dia inteiro enchendo o saco pra Ray Tracer, chega lá, tu mete esse jogo pra rodar na RTX. PC gamers, we're back again. Now, what you just saw was everything New Blood's got going on for 2022. Violência na camisa dele? A Medieval to Black Labyrinth, Ultra Kill Act 2, Fake, Fallen Aces, and a brand new update for Dusk. Violência não é a resposta. Weapons that nobody asked for. So we're doing it anyway. Now, last year you might have noticed we teased a bunch of games here that we weren't ready to talk about just yet, and we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. O futuro chegou e é igual ao passado. We're still working on a car combat game. But we're not ready to talk about those games just yet. E esses jogos custam R$1.000, né? Não, que isso? Costuma ser baratinho. 2 years ago, y'all straight up forgot to show the Gloomwood trailer. Last year, you bumped me so Gabe Newell could talk about a bunch of demos or some shit. This year, PC Gamer, you promised we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any bullshit. If you're on a Steam Deck ad right now or some shit, I'm gonna... Steam Deck. Boa. Powerful, portable, PC gaming. PC Gamer,
You see this puppy? I will drown this puppy. I will. If you don't let us show Gloomwood, I am going to drown. Falaram que tá escrito V10 Lance. I would never do that. Hi, Isso aí. I love you. So yeah, we good? No. Can we show Gloomwood? Are you sure? Well, all right. Woo! It's about time. Acting. Acting is my passion. Não, porra. Dá um Oscar pra esse cara. Completamente desnecessário, cara. Pô, podia ser só trailer em sequência aqui e informação. Já tinha acabado. A gente tinha visto mais jogos. Menos tempo. Teremos visto mais jogos. A gente pode criar o critério jogos por minuto vistos. Jogos que o Wikerson não vai jogar de jeito nenhum. Pô, metade aí, cara. Metade aí não vou nem. Metade é pouco, né? Ó, isso aí já não passa no teu crivo aí. Não tô vendo nem um RTXzinho aí, não tô vendo nem Ray Tracing. Simulador de menu. Resident Evil 4, menu do Resident Evil 4. Uau, olha só! Mas que merda é essa que eu tô vendo, mano? Uau, cara! Não tem chegou condição de jogar o passado. Muito boa frase que o cara, o inscrito colocou ali. Qual foi? O futuro chegou e é igual ao passado. Cara, o bom dos reflexos de luz e tudo mais é que o cenário não fica escuro, não fica escurão, sabe? E aí, tipo, os jogos mais antigos que não tinham esse efeito de reflexo ficam muito escuro, com contraste muito acentuado, ó. Sim. Aí, tipo, fica horrível. Mesmo com a estética... Enfim, né, cara? O futuro chegou e enfim, é hipocrisia, né? Enfim, é hipocrisia. There's only one thing I like more than playing New Bloods games, and that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable animal fight club. And our first rule, we absolutely plan to talk about it. Quanto era 45 World jogos, Premiere. mas tá com quantos já? Pois é, eles falaram aproximadamente 40, então... Mas é provavelmente uns 70, que eles falam pra dar esperança. Cara, não é possível. Aí, ó. Back Firewall. Mais um jogo de DOS. Quadradão, low poly, números, puzzles, tudo que você sempre quis. Escorregadores. Escorregadores. Corrupted? What? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Nope, haha, thank you, but we'll pass. Okay, so I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Just show the trailer, please. Eu acho que esse é o trailer. Ele tá com uma vibe meio... Como é que ele jogo que o Carlos... Stanley Parable. O problema é que quando todo jogo é diferentão, aí... Ladies and gentlemen, nada é diferentão. Igual. Coletânea de pijos, falou o Diogo Araújo. To save the trailer backup in 14.4 pixels. Do we have any ants working for us? Dá pra transformar de PC Gaming Show pra Pijos Gaming Show. E é isso aí. Ok, eu não entendi sobre o que é o jogo, mas tudo bem. Eu também não, péssimo. The survival of thy noble family depends on their pergunta rápida aqui do Daviton, que ele ganhou um 5900X. Eita, estamos bem de presente, hein? Esse dia dos namorados tá rendendo, hein? Qual é a melhor configuração a partir desse processador? Eu recomendaria 2 módulos de 8 GB, DDR4 3200 MHz, uma mainboard pelo menos, uma B550, mas se der pra mandar uma X570 aí, é um bom processador. Placa de vídeo.
Placa de vídeo aí depende do que ele quer, né? Se ele vai jogar em Full HD, uma 3060 já mais que sobra, tá? 3050. Mas se a tela dele é Quad HD, vai precisar de um pouco mais de placa. E 4K. Desembolsa aí, filhão. Chivalry. Versão Wikerson. Chivalry Windows 95 Edition. Ah, cara, não, eles estão de sacanagem. Por quê? Qual o problema? Que porra é essa? Pô, pior que me surpreendeu positivamente, cara. Agora o fato de ser um fight aqui ficou legal. De vaquinha. Vaca, legal. Jogo de luta é bom. Jogo de luta. Verdade, jogo de luta é bom. Façam mais jogos de luta. E aí não precisa ter gráfico realista de jogo de luta, eu acho que se eu jogar um Street Fighter antigão, tá nice igual. My Little Pony. Por que eu tô vendo o jogo de luta do My Little Pony? Já tem gente jogando isso. Se legalizarem o furry, esse tipo de cena vai ser normal. Cara, isso aí já tem 10 milhões de gente jogando. Então por que não tava no evento do Xbox? Se não tem 10 milhões, tem que falar. Uau! O Gust TV perguntou: performance de lives NVMe é melhor do que SSD? Para live você não precisa de armazenamento rápido, você está transmitindo. Não é algo que vai impactar muito. E o Coelho PC Dicas diz que é culpa da minha viagem no tempo, porque a indústria dos games também voltou, só que pros anos 90. Pois é, eu viajei para 2015 naquele vídeo, galera. O Luiz ali falou que Deus abandonou o PC Gamer. Essa é boa. Estamos numa terra sem lei, amigos. Ai, mano, o que é isso, velho? Os gráficos vão só cada vez descendo mais e aí daqui a pouco... Cara, não dá nem pra ver uma cena seu dela, celular. Que isso? PC Game Show. Estão anunciando o Chrono Trigger de novo. O PC Game Show tá parecendo a Mobile Game Show. Uncharted pra celular. Puta merda. That was the latest DLC for Core Keeper, the sandbox survival sim from Fireshine Games and Pugstorm. The Sunken Sea Biome update is available on June 15th for all Core Keeper players. Now we have even more twists and turns and trailers, so press enter to continue. Did you press it? I'm gonna go ahead and assume you pressed it. No, but seriously, press it. Life can be harsh everywhere. But in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles Dialética behind the marxista, safety o of their simulador. walls, and did nothing Pois but é, raid cara. pillage the outskirts Ó of o the Kratos, city. ó. And so, some of us decided that it was time to leave. That we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. Pô, pro cara ir pra PC Game Show, mostrar o seu jogo apostando em história. Ou somente isso, né? Mano, o cara virou assim, ó. Nem mostrou o jogo. Cara, a história dele é a história. Pro público gamer de PC. Tem que estar num delírio tão grande, gente. Mas é que tem que aproveitar pra mostrar o jogo também, né? Tem tudo isso. Esse é o problema, as pessoas precisam entender o contexto. É isso. Cara, a apresentação foi isso. Tipo, o cara, não, essa história, a galera vai, ó. World Premiere, mais um jogo que parece mobile. Tomara que não. Tem certeza que a gente tá vendo a de 2022, não é? De 98? Ai, mano, é só esse tipo de arte, né? É, cara. PC da Crise Game Show. É só jogo medieval, jogo do espaço e jogo
com traço do cartoon. E deu alguma coisa errada com a humanidade. Alguma coisa errada. Esse se chama realismo daí. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. Foi essa dublagem. For too long, we have Pô, essa dublagem parece... E essa dublagem aí... É, homemade, né? Ai, eu gosto de coisa caseira. Comida caseira é melhor, dublagem caseira aí também. Pô, a gente tá pegando pesado porque a fome tá batendo, galera. É, a gente tá mais rabugentão. E porque, de novo... Provavelmente tá melhor do que a gente acha. A PC Gaming Show, de novo, perdeu a mão de fazer evento, mano. O que vocês acham, galera? A gente tá pegando pesado? Ou tá bom mesmo? To understand our world, we must explore it. O cara tá gravando no celular. O Daviton disse que ele quer jogar em 4K, que não tá preocupado com orçamento. Então, eu miraria no começo de uma Radeon RX 6800 XT, Full AMD, e da Nvidia eu miraria numa 3070 Ti ou superior. Então, essas são por onde eu miraria pra você ter 4K sem se estressar nem um pouco. É. A vinheta World Premiere é mais empolgante que os jogos, é fogo, cara. A vinheta lembra um pouco da própria Adrena, né? Aí, ó. Mais um planeta. Ai, 3D já. Tá com saudade. Existia 3D? É, já melhorou. This place wants you dead. But we've made progress. Learned the lay of the land. Animal Planet, children. How to use Icarus to our advantage. Our friends at the UDA are offering up a slice, a whole new terrain. If you learn, build, and survive, maybe, just maybe, there's a future here. Cacete, o caranguejo estourou em 200 pedaços. Think you got what it takes? É um escorpião? Ele vai atirar numa fonte, ele vai... É, escorpião. Ele vai dar um tiro na tempestade de areia. Ah, não. Ó, o rei, o Shei Hulu. O poderoso verme de areia. Ó, legal, hein? Ainda tá com uma vibe muito parecida com os outros que a gente viu, In the rich tapestry of the PC gaming community, modders are one of the most inspiring subcultures. In fact, some of the most popular genres today started as PC gaming mods. Right now, modders Sean FMP1 Snelling and Corey Latto are making something incredibly special in the form of an ambitious mod for Half-Life Alyx. Isso tava curioso pra ver. Os caras estão fazendo mod em cima de Half-Life Alyx. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds on Valve's original VR game, Half-Life Alyx. With Alyx searching for a pair of rebels gone rogue, they've discovered a strange floating building in Sector X and decided to investigate it, against orders, obviously, and now it's your turn. Let's go back to the world of Gordon, G-Man, and Alyx with this exclusive gameplay. Foi a melhor PC Gaming Show que ele já viu. Alyx, according to this old resistance map, there's a control room somewhere. E o Bruno mandou aqui R$200. Muito obrigado, senhor Bruno. Ele disse que é pizza tempo. Que é a tradução. Eu gosto muito dessas traduções. É tipo também pizza festa time. Duro. Eu gosto muito da tradução festa duro. Hard, hard. Pô, agora me deu mais fome, ô Bruno. Oh, e eu ainda não abri o restaurante que eu quero pedir o rolê. Nossa, que horas ele abre? Pô, já é 6h45. Oh, Half-Life Alyx é muito bom. Pra quem não teve ainda a chance de jogar, é muito bom. Eu joguei no YouTube. Muito legal. Tá, esse mapa inteiro foi feito por mods? Você entende corretamente, é um mod em cima do Half-Life Alyx. Os caras fizeram uma historinha e que tu vai investigar o que tá rolando. Recomendo fortemente o dia que você tiver a oportunidade, senhor Neri. Pega aí o HTC Vive, liga aí o PC dos sonhos e manda ver no Half-Life Alyx, vale a pena. Ah, uma madrugada dessa eu vou ficar no Adrena jogando. O Half-Life é meio tenso às vezes, tá? Se você ficar sozinho na madrugada jogando ele. Eu não tenho medo de videogame, mentira.
Em alguns momentos eu posso ter I'm detecting an incredibly cagaços. large energy signature up ahead. It's probably Gordon Freeman, and not anything bad at all. Definitely, probably Gordon Freeman. Aí, ó, Gordon Freeman. Se tivesse eu já falei, se tivesse um Half-Life Alyx por semestre, eu acho que eu tinha comprado óculos de realidade virtual pra minha casa. Se fosse uma coisa que acontecesse de forma recorrente, mas é uma vez na vida eu tô na morte. É um por ano. É o futuro com cara de futuro, né, cara? Realidade virtual. Olha, é o D-Guy. Hi, Mr. Freeman. Atirar em VR é muito satisfatório. Getting kind of crowded down here, Russ. Bruno, de nada, valeu pelo conteúdo, delícia. Boa noite pra vocês, vou lá enjoar o dia dos namoridos. Acho que agora, se eu não me engano, esse é um dos últimos que eles iam apresentar, então... eu acho que esse é o último. Eles passaram um teaser do Half-Life umas 3, 4 vezes. Cara, muito bem feito essa campanha. E jogou ruim. O mais legal de Half-Life Alyx é que você realmente precisa fazer os movimentos de pegar a munição, recarregar a arma, você precisa destravar a arma, derrubar o cartucho anterior, e ver o Cassiano fazer tudo isso nervoso é impagável. Porque é uma ordem toda, você pega o cartucho de munição da mochila e você não tirou o anterior, falta a mão, você precisa guardar de novo o cartucho novo, soltar o velho, pegar o novo, encaixar. Se tu derruba o cartucho novo, ele cai no chão, você tem que juntar no chão. Tem umas coisas muito maneiras. E aí você sente a pressão, porque às vezes você precisa recarregar e os caras estão vindo, tá ligado? É nesses momentos Lembrei do Cassiano no paintball. E no paintball ele já ficou nervoso, né? Aí a minha referência de Cassiano nervoso com uma arma na mão é aquela. Nossa, tem um dos melhores momentos da live, que é a hora que eu joguei um botijão num desses zumbis e ele chutou de volta na minha cara. Bem na hora que eu ia atirar nele, daí eu atirei explodindo o treco no meu próprio rosto. Foi muito... Tipo, foi uma interação muito interessante, tá ligado? Só que um jogo com uma boa física pra isso acontecer, tá ligado? Muito bom. Agora, você precisa ir agora. Ah, tá. Oh, nice. Cara, muito bom, né? E tem que fazer isso aí, ó. Nossa, muito legal. Os puzzles são muito da hora. Aparentemente nós vamos jogar a campanha toda, na real. Daí não tem porquê. Nós vamos ver a campanha toda. Como o Neri falou, eu já joguei no YouTube. Isso. Eita. Pessoal xingando. Mano, é bem bom, tá? Eu sei que realmente agora ficou um segmento muito longo, mas Half-Life Alyx é muito bom.
Então, é legal. Fiquei com vontade de jogar, mas assim, tá mostrando agora demais, já não... Não sei se eu quero mais jogar. Foi aquilo que o Diego falou, se tivesse mais coisa em VR... Nossa, jogo desse nível de qualidade com frequência, porra. Que é raro, né? Oh boy. Mano, eu já entendi isso. Aê, obrigado. Entendi já. E o cara dizendo aqui que assistir VR é um porre, é bom pra quem tá jogando. Esse foi realmente um gameplay que o cara se mexeu um pouco menos, tá? Pra ficar confortável. About genetically engineered space marines. And with so many games on the way, there has truly never been a better time to be part of the PC gaming community. Over the course of the last 2 hours, we saw games from developers all over the world, and we wanted to thank everyone who tuned in to watch the show. All the developers who shared their work with us, and of course, all of the partners for their help bringing the PC gaming show to life. Agora nós temos que combinar quando é que vocês estão de novo pra nós pedir essa pizza aí, todo mundo junto. Install your firmware updates. Agora que você pular de pedir pra cá. Ou eu posso pedir aqui. E quem tiver, pega. Pô, eu tô de férias, né, Diego? Mas segura uns 15 dias aí. Bye. Ei! Nossa senhora, tá. Uau! Ok. Cara, não. Tem sempre um ou outro jogo que eu acho... Eu sempre quero ver a PC Game Show, porque sempre aparece uma coisinha ou outra que eu fico a fim de jogar depois. Eu ponho no meu radar um jogo diferente. Só acho que os caras exageram. 2 horas é muito tempo. É muito tempo pra você fazer um evento que não seja só trailer, já é puxado. Aí você faz um evento longo, que não é só trailer, tem entrevista com dev. É muito puxado, muito puxado. Eu acho que muito perde o foco que a gente não queria ver. Um beijo pro Ratório Roger que pediu beijo. Um beijo. Porque hoje é dia dos namorados. Podia ter um PC Gamer indie, alguma coisa assim. Talvez. Talvez, mas falta um pouquinho mais leve. Galera, essa potencialmente é a nossa penúltima. Vamos ver ainda se rola pra fazer a transmissão. Quando que é Capcom mesmo? É amanhã, né? É amanhã. Não lembro o horário aqui, mas eu posso ver. Preciso ver uns vídeos que eu ia gravar. Daí talvez eu não grave. Mas se a gente ver mais, qualquer coisa vocês vão ver o post, vai estar no ar. A gente avisa vocês se vai rolar a transmissão pra ficar de olho na Capcom, principalmente porque o pessoal vai querer ver Resident Evil 4, com certeza. Espero que ele se aprofunde um pouquinho mais no que vai rolar. Não, certamente vai ter. Da Capcom amanhã às 19 horas. Tem a DLC do Village também que eles vão falar, que eu acho que é pra VR, né? Sim. Tem conteúdo em VR para sendo feito pro Village. Pode ser isso ou uma outra DLC, enfim. Street Fighter, né? Street Fighter. E o Street Fighter, Exatamente. Bom, senhores, muito obrigado a todos que escolheram acompanhar a sempre uma emoção PC Gaming Show. E também de agradecer uma galera que emendou do Xbox pra PC Gaming Show. Lembrando que teve uma galera. Quem não assinou ainda o canal, nós passamos já de 1 milhão de inscritos. Muito obrigado a todos, mas para chegar a 2 milhões é bastante gente. Então vamos se inscrevendo aí. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Falou! Valeu.